Ela domou o herói de guerra da sua vida passada, tudo em nome de sua própria vingança, mas o homem que vivia a chamando de irmã, implorando por seu carinho, era um verdadeiro psicopata de duas caras. Ela era a caçadora e, ao mesmo tempo, a presa aos olhos dele, desde que Arlen descobriu que seu noivo tinha se apaixonado por outra pessoa. A paixão ardente que ela sentiu por 3 anos desapareceu em um instante, deixando apenas nojo por ele. Ela não era mais a tola que ficaria na chuva só para vê-lo por um instante, nem ficaria feliz por dias com um único sorriso. Depois que seus sentimentos desapareceram, ela percebeu que Damien provavelmente nunca a amou. Ele só estava interessado no poder, que ela revelou acidentalmente enquanto o salvava. A família dela possuía uma poderosa habilidade de cura, por gerações servindo apenas a família real, e apenas o imperador sabia desse segredo. Então, quando seu noivo encontrou seu verdadeiro amor, ele nem se deu ao trabalho de fingir mais, e ainda queria receber a bênção de todos. Arlen insistiu em romper o noivado, mas seu noivo se recusou. Ele a agarrou quando ela tentou ir embora, exigindo saber em voz alta por que ela estava desistindo. Eu não te amo mais, Damien. Vamos romper nosso noivado. Ela se livrou da mão dele, desesperada para sair daquele lugar nojento. Ela nunca imaginou que o louco sacaria a espada contra ela e atravessaria seu coração sem dó. Ela tinha se esquecido de uma coisa: Damien era muito mais cruel do que ela jamais imaginou. As últimas palavras que ela ouviu antes de morrer foram: eu nunca vou deixar mais ninguém usar o seu poder. Arlen se arrependeu de sua tolice, por ter amado alguém pior que uma besta. Se ela pudesse voltar no tempo, ela o faria sofrer 1000 vezes mais do que ela sofreu. Minha filha Arlen, uma voz familiar e gentil, a acordou. Seu pai, que tinha morrido há 2 anos, estava sentado ao lado da cama dela. Feliz aniversário, minha filha. Aniversário, como assim, pai? Parece que minha filha ainda não acordou direito. Isso é um sonho, todas aquelas memórias dolorosas. Impossível. Ela chamou seu pai, perguntando em que ano estavam. Seu pai a olhou confuso. Não estamos no ano 829 do calendário imperial. Ela realmente tinha renascido de volta ao seu aniversário de 4 anos atrás, um dia antes de sequer conhecer Damien. Ela abraçou o pai e chorou, cheia de um arrependimento sem fim e autoculpa. Se não fosse por sua paixão por Damien, seu pai não teria ficado tão desapontado, a ponto de correr para o campo de batalha e por fim deixar este mundo. Os dias trágicos na casa do Duque ainda estavam frescos em sua mente. Ela não perderia sua chance de vingança. Damien sofria de uma doença que era quase impossível de curar, e ela era praticamente a única que podia curá-lo. Ela usaria isso para levá-lo à ruína, mas se aproximar dele sem um plano poderia levar à sua própria destruição. Então ela tinha que encontrar alguém forte o suficiente para tomar o lugar de seu pai no campo de batalha, e que pudesse enfrentar um mestre espadachim como Damien. E em alguns anos, o Império teria exatamente essa pessoa. Ele era o herói de guerra do Império, um gênio da espada que nasce uma vez a cada milênio. Mas agora, ele era apenas um escravo gladiador, se debatendo nas arenas de luta, antes que o príncipe herdeiro pudesse encontrá-lo. Ela tinha que domar essa fera. Após seu renascimento, Arlen fez de Kassadine seu primeiro alvo. Em todo o continente, ele era provavelmente o único mais forte que Damien. Ainda faltava 1 ano para o príncipe herdeiro. Descobririam e o levariam embora. Ela tinha que encontrá-lo primeiro. Então, quando o pai dela perguntou o que ela queria de aniversário, ela pediu um irmão mais novo, o que assustou seu pai, que pensou que ela queria que ele se casasse de novo. A lei imperial ditava que assim que a guerra começasse, toda a família tinha que enviar um homem para o campo de batalha. Violar essa lei poderia levar a consequências graves, até mesmo a perda de seu título. Foi por isso que o pai dela morreu no campo de batalha. Em sua vida passada, como uma escrava gladiadora, Kassadine estava encurralado. Se ela pudesse torná-lo um membro da família, dando a ele benefícios e cuidados suficientes, ele certamente estaria disposto a tomar o lugar de seu pai no campo de batalha. Além disso,
Se Damien tentasse fazer algo contra ela, ela poderia usar Cassidine para se proteger. Ela estava determinada a conseguir esse homem e encontrar um jeito de torná-lo parte da sua família. Ela implorou para que seu pai concordasse com esse pedido absurdo, e inesperadamente ele concordou na hora. Mas havia uma condição. Ela tinha que trazer a pessoa para ele ver primeiro, para ter certeza de que ele era confiável. Depois de se despedir de seu pai, Arlen se preparou ansiosamente para partir e encontrar seu futuro irmão. Essa também era a sua primeira vez, pisando em uma arena de luta. Ela gastou uma fortuna, exigindo que um atendente a levasse ao melhor lugar, afinal o dinheiro era a única coisa que ela tinha de sobra. A família real havia monopolizado o poder de cura da família Celcia, dando a eles uma riqueza imensa em troca. Mas na sua vida passada, ela quebrou sua promessa com a realeza e contou o segredo para Damien, tudo por um amor que não valia nada. Ela não cometeria aquele erro de novo. Assim que ela chegou à plataforma de observação, ela ouviu pessoas conversando. A maioria estava lá para ver o de cabelo prateado. O gladiador, quase metade da plateia, estava aqui por ele. A multidão gritava loucamente, insistindo para que a luta até a morte começasse. Eles não viam os escravos como humanos. Para eles, escravos eram apenas brinquedos para serem jogados fora quando quebravam. Cassadin, o confidente do príncipe herdeiro em sua vida passada, o espadachim mais forte de todo o império, mas agora ele era apenas uma fera presa na arena, vendendo seu corpo dentro da arena. Cassadin matava todos que se aproximavam dele. Com uma expressão vazia, ele não era tão musculoso quanto os outros, mas seus movimentos eram incrivelmente rápidos. Instantes depois, ele era o único que restava de pé. Cassadin. Todos aclamavam seu nome, mas a celebração parecia não ter nada a ver com ele. Ele se virou para as arquibancadas. Havia uma mulher loira lá. Cassadin a observava de longe. O anfitrião apareceu levando o espetáculo ao seu clímax. Ele iria leiloar a primeira noite de Cassadin para quem desse o maior lance em toda a arena. Um escravo tão belo e habilidoso quanto ele era extremamente raro. A arena explodiu, e até homens gritavam lances. 100.000 moedas de ouro, 500.000 moedas de ouro, 1 milhão de moedas de ouro. Ele é meu. Alguém dá mais. Nesse exato momento, uma mão esguia se levantou. 5 bilhões. Mas não por uma noite. Eu quero comprá-lo em definitivo. 5 bilhões de moedas de ouro são o suficiente. A arena ruidosa silenciou instantaneamente. Arlen repetiu. Eu perguntei, é o suficiente? O anfitrião bajulou ansiosamente. Claro que é o suficiente. Arlen o arrematou com sucesso. Mas o que ela jamais esperava aconteceu em seguida. Enquanto esperava no salão, Cassadin começou a tirar a roupa. No instante em que ele entrou, as palavras dela sumiram. O que você está fazendo? Não foi para isso que você me comprou. Mestre, por favor, me deixe servi-lo. Arlen paralisou e correu para impedi-lo. Ela ajudou Cassidine a abotoar sua roupa. Não, eu não te comprei para isso. Se você não precisa disso, então o que quer de mim? Eu não pude ignorar a súplica em seus olhos. Arlen precisava que ele baixasse a guarda, misturando uma mentirinha com a verdade. Eu pude sentir o quão desesperadamente você queria ser salvo. Que estado lastimável, suas mãos estão cobertas de cicatrizes. Eu ia te comprar e te libertar. Mas se eu fizesse isso, você provavelmente seria arrastado de volta para cá. Para se tornar um brinquedo para a diversão do público, ela usou seu poder de cura para fechar as feridas. Nas mãos de Cassidine, ele parecia chocado. Ela mentiu, dizendo que era a pomada mágica de sua família, que podia curar feridas. Cassidine se opôs, dizendo que não era digno de um remédio tão precioso. Não importa o quão caro seja, não pode ser mais valioso que a vida de uma pessoa. Mas eu tenho incontáveis vidas em minha consciência. Você fez isso para sobreviver? Tenho certeza de que não fez por querer. Arlen o consolou enquanto se aproximava. Por que você se tornou um escravo gladiador? Onde está sua família? Eles se foram há muito tempo. Eu vaguei até aqui completamente sozinho. Cassidine perguntou com cautela. Posso saber quem você é depois que ela se apresentou? Arlen perguntou a idade dele, 18. 2 anos mais novo que ela. Todo o propósito dela hoje se resumia a esta única frase.
Bem, você aceitaria ser meu irmão mais novo? Cassidy ficou pasmo. Ele havia considerado inúmeras possibilidades, mas nunca esta. Eu posso te libertar da sua condição de escravo. Você não vai mais precisar viver aquela vida miserável. Você não vai mais precisar matar para sobreviver. E ninguém nunca mais vai te menosprezar. Então você vai se tornar minha família. Cassidy parecia completamente domado, contanto que seja uma ordem sua. Mestra, eu obedecerei. Arlen pegou a mão dele. Você não precisa ser tão formal comigo, afinal de contas. Nós seremos uma família de agora em diante. Cassidy olhou para as mãos dadas deles e de repente disse irmã. Ele fechou os olhos, chamando-a de irmã várias vezes, como se tivesse acabado de receber um tesouro de valor inestimável. Irmã, obrigado. Você é uma pessoa tão gentil, uma expressão tão submissa. Mas aquilo fez Arlen se arrepiar. A capacidade de adaptação dele era revoltante. Forte demais ou foi aquela expressão passageira, uma expressão sutil, mas ela não era diferente. Usando ele para proteger o pai dela e a si mesma, meu futuro irmão, que se tornará minha espada e meu escudo. Favor, me use também, assim como estou te usando. Ela tinha planejado tudo perfeitamente, só para ser barrada pelo pai dela. Ele não conseguia aceitar que sua filha trouxesse um escravo para casa para ser seu irmão. Ele não servia nem para ser guarda. Muito menos um rostinho bonito. Arlan não teve outra escolha senão confessar ao pai. Ela temia que a guerra estourasse, forçando-o a lutar com sua saúde frágil. Um filho adotado poderia impedir isso. Além disso, as habilidades de luta de Cassidy eram excepcionais. Sabendo que a filha estava fazendo isso por ele, ele não estava mais tão resistente quanto antes. Mas ele ainda não tinha aceitado a ideia. Arlen contemplava o pôr do sol. Em sua vida passada, ela morreu, e naquele exato momento, ela havia curado o coração de Damien, só para ele atravessar o dela com uma espada. Ela de jeito nenhum deixaria Damien ter uma morte fácil. Depois de ter chegado tão longe, ela precisava fazer de Cassidy seu irmão. Diante de um Cassidy de banho tomado, ela forçou um sorriso. Cassidy estava um pouco nervoso. Irmã, eu estou esquisito. De jeito nenhum. Combina perfeitamente com você. Eu mereço mesmo ser tratado assim. Não diga isso. Fui eu que te trouxe até aqui. Eu vou cuidar de você. E vou convencer o meu pai. Então não se preocupe. Cassidy apertou a mão dela com força. Irmã, eu com certeza vou provar o meu valor. Arlan se surpreendeu com a lucidez dele. Tem mais alguma coisa que você quer? Ele queria uma espada, pois estava acostumado a ter uma ao seu lado. Era estranho de repente estar sem ela. Entendo. Arlen continuou a perguntar se havia mais alguma coisa que ele queria ou gostava. Cassidy de repente ergueu a mão. Isso é o suficiente. Sinto que estou sonhando agora, mas acho que já me apaixonei por você. Desde o primeiro momento que te vi, eu não consegui desviar o olhar. Se isso for um sonho, espero nunca acordar, mesmo que você me abandone no futuro. Eu não vou guardar rancor de você. Ouvindo a confissão sincera de Cassidy, Arlen achou aquilo ridículo. Eles tinham se conhecido há apenas um dia, e essa fera já estava tentando enfeitiçá-las. Arlan até mesmo colocou esse homem perigoso no quarto ao lado do seu, permitindo que ele a visse a qualquer hora. Ela não era apenas uma curandeira. Ela também conhecia ervas medicinais. No ano passado, ela curou a doença do imperador, deixando sua família ainda mais rica. Por causa disso, boatos se espalharam nos círculos da aristocracia de que sua família era dona de uma mina secreta. Logo depois, no banquete de aniversário do príncipe herdeiro, ela conheceu Damien e, por causa disso, a imensa riqueza que sua família acumulou por gerações caiu toda nas mãos do Damien. E no fim ela teve um fim trágico. O banquete de aniversário do príncipe herdeiro era daqui a um mês. Damien possuía um território no norte, então ela tinha que se preparar com antecedência para lidar com ele. E não podia perder nenhuma pista. Bateram na porta. Cassidy estava lá fora, dizendo que tinha algo para falar com ela, apesar de já passar da meia-noite. Arlen decidiu ouvir o que ele tinha a dizer. Ele entrou e fechou a porta. Sei que é falta de educação te procurar a esta hora, mas eu realmente não consigo dormir. Você disse que eu podia te procurar a qualquer hora. Então eu vim sem cerimônia. O tom de Arlen era gentil. Tudo bem, eu só estava lendo.
Cassidine deu uma olhada no livro, é sobre ervas do norte. Arlen ficou surpresa por ele saber ler, já que apenas os nobres aprendiam a ler. Cassidine explicou que quanto mais rara a mercadoria, maior o seu valor. Leitura, escrita e etiqueta da nobreza. Aprendi muitas coisas para sobreviver. Afinal, no Império, escravos são apenas produtos, mas Arlen sentiu que algo estava errado. Quanto mais um escravo sabia, mais difícil era controlá-lo. No Império, escravos nem tinham a chance de ler, muito menos de reconhecer palavras, e ele lia de um jeito natural demais. Mas não era preciso pressioná-lo. Ele ainda não tinha baixado a guarda com ela. Então ela o confortou gentilmente. Parece que você teve uma vida difícil antes. Eu prometo que você nunca mais vai ter que viver assim. Cassadine, com um sorriso, fez um pedido ainda mais absurdo. Ele se inclinou para perto de Arlen. Estou tão ansioso. Eu não consigo dormir. Se você não se importar, nós poderíamos dormir juntos. Ele a estava testando desde que se conheceram. Será que ele estava me testando de novo? Bem, então ela só precisava provar que ele não tinha que fazer aquilo. Se você quer, então fique... Venha cá, meu irmão. Acontece que ele não conseguia dormir, porque ele vivia sonhando com as pessoas que matou. Cobertos de sangue, eles se arrastavam até ele e exigiam, porque tinha que ser eu a morrer. Mas a culpa não é sua, mas é fato que eu os matei. Você pelo menos sente culpa pelos mortos, não é? Além disso, você fez isso para se proteger. Essa é a primeira vez na minha vida que alguém me diz isso. Que tipo de vida você teve até agora? Cassidine se calou, respondendo apenas um momento depois. Uma bem comum? Você provavelmente não se interessaria. Arlen não insistiu mais. Espero que você não fique remoendo o passado. Espero que não carregue essa dor sozinho, porque você vai ser feliz todos os dias de agora em diante. Na arena, Cassidine a agarrou. Você era a única que brilhava. Vendo de perto, você é ainda mais deslumbrante, irmã. Obrigado por me trazer de volta. Os irmãos hipócritas, uma fingindo dormir, o outro a encarando. Arlen abriu os olhos levemente, como esperado. Cassidine a encarava. De repente ele afastou o cabelo dela. Um arrepio percorreu sua espinha. Cassidine se inclinou e sussurrou em seu ouvido: Irmã, bons sonhos. Depois disso ele saiu em silêncio. Então ele também era um mentiroso, assim como ela usava a máscara de uma irmã gentil. Afinal, ele passou por muitas coisas terríveis. Além de saber que ele era o confidente do príncipe herdeiro, em sua vida passada, ela não sabia nada sobre ele. Ela só podia tentar conquistá-lo aos poucos. Assim como ela o acolheu, ela daria a Cassadine tudo o que ele quisesse. Inesperadamente, no dia seguinte, ela viu seu irmão coberto de sangue. Ajoelhado diante de seu pai, o pai dela o submeteu a vários testes. Se ele passasse, seria aceito como da família. Colher uma erva guardada por um monstro em um penhasco, qualquer um deles era uma tarefa mortal. Arlen perguntou se Cassidine estava ferido. Estou bem, irmã. Isto é apenas sangue de monstro? Ela protestou com seu pai. Cassidine é habilidoso o suficiente para passar em qualquer teste. Isso não é necessário, pai. Foi eu quem o trouxe aqui? Se o senhor não concorda por causa da condição dele de escravo, então me deserde da família também. Eles nunca imaginaram que Arlen iria tão longe. Mesmo que parecesse irracional, ela não tinha escolha, ela não podia perder mais tempo com a questão da adoção. Mas seu pai achava que ela estava obcecada pelo escravo. Pai, o senhor gosta de beber chá de ervas. A maioria dos escravos que cultivavam essas ervas já foram nobres de outros países, porque suas nações foram destruídas da noite para o dia. Eles perderam seus títulos e propriedades e se tornaram escravos. Um título é uma coisa tão efêmera, como um sonho de uma noite de verão ou a geada no inverno. Isso vai passar. Cassidine é uma pessoa como nós. Espero que você concorde em adotá-lo. No fim, o pai não conseguiu ganhar da filha e teve que concordar. Arlen abraçou o pai, pedindo desculpas por suas palavras de antes. Cassidine finalmente se tornou seu irmão. Embora seu pai ainda o olhasse com desprezo, tarde da noite, Cassidine estava tomando banho. Suas costas estavam cobertas de cicatrizes horríveis. Na sua mente agora estavam apenas as palavras de Arlen daquele dia. Pensar que ela chegou a ameaçar o próprio pai para adotá-lo.
Irmã, ele murmurou. Irmã? Que mulher estranha. A irmã é tão estranha. Ela estava claramente acordada, mas fingiu que dormia, porque ele queria vê-la ficar brava. Ele foi até ela de noite de propósito, mas em comparação, ela nem ligou. Ele se sentiu como uma criança levada, mas para ele não importava como sua irmã era. Ele tinha apenas um objetivo: usar tudo e todos ao seu redor. No dia seguinte, Arlen foi a uma loja de armas. Ela tinha prometido dar uma espada para seu irmão. O dono estava muito animado. Você tem um gosto excelente. Esta espada foi usada pelo príncipe do reino caído de Highland Inn. Arlen ficou desconfiada. Se era tão preciosa, por que estava pegando poeira aqui? Quando ele falou o preço, ela entendeu por que a espada não vendeu. Mas dinheiro era o que não lhe faltava. Depois do jantar, ela foi procurar seu irmão. Ela esperou muito tempo até ele aparecer. Mana, desculpa. Eu estava no banheiro, não ouvi você bater. O que é isso? Abra e veja. Cassidine paralisou por um instante. Onde você achou essa espada? Só numa loja aqui perto. Eu vi e achei que combinaria com você, só que ela não tem bainha. Deveria ter uma bainha. Arlen achou estranho, como você sabe. A tio H. Porque adagas assim costumam vir com bainha, ainda mais uma tão requintada. O lojista disse que foi perdida há muito tempo. Dizem que foi usada por um príncipe. Cassidine baixou os olhos. Entendi. Quer que eu mande fazer uma bainha para você? Ou é um presente seu, é melhor deixar como está. Arlen sorriu. Bem-vindo de novo à nossa família. Obrigado, mana. Te conhecer foi a maior sorte da minha vida. Se não fosse por você, eu ainda estaria vivendo aquela vida desumana na arena. Naquele dia você foi como um anjo que desceu dos céus. Eu só tinha olhos para você, mas Arlen não o abraçou de volta. Fico feliz que agora somos uma família, mas irmãos não se abraçam assim. É mesmo, faz tanto tempo que não sinto o calor humano. Eu perdi o controle por um momento. Foi um erro meu. Arlen zombou por dentro. Um erro. Que ridículo. Acha mesmo que sou tão tola assim? Tudo bem. Pode pensar que sou gentil e estúpida? Então baixe a guarda e me deixe te manchar aos poucos. Como aquarela se espalhando na água. Tarde da noite, Cassidy não se conteve e perguntou: por que você arriscaria ser deserdado? Para me fazer parte da sua família. Porque eu te prometi. Você disse que mesmo que eu te abandonasse, você não guardaria rancor. Mas eu não vou te abandonar. Foi só por causa daquela promessa. Isso foi parte do motivo. Quando você disse que esperava que eu não te abandonasse, parecia que você estava prestes a chorar. Então eu decidi que tinha que te fazer feliz. Cassidine estendeu a mão para sua irmã. Eu estou muito feliz agora. Ela sentia o olhar de Cassidine fixo em seu rosto, mas desta vez ela escolheu adormecer. Era o único jeito de fazê-lo baixar a guarda. Naquela noite, ela sonhou com Damien. O rosto feio dele a acordou do pesadelo. Que azar! Cassidine não estava mais lá. Ela notou que faltava um livro na estante. Foi então que uma jovem empregada veio informar que havia progresso no assunto, que lhe foi pedido para investigar. Cassidine talvez nunca tenha sido um escravo, porque eles eram tão raros. Cassidine nunca tinha visto uma rosa azul antes. Ouvi dizer que o significado dela é milagre. É tão linda que não consigo parar de olhar. Assim como você, Arlene, apenas sorriu. Por mais bela que seja um dia, ela murcha. A partir daquele momento, para o jardineiro, ela se torna apenas um incômodo. Você não acha? Não foi isso que eu quis dizer. Eu só queria te dizer que, para algumas pessoas, ser comparada a uma flor pode ser uma ofensa. Obrigado, vou me lembrar disso. Além disso, um livro meu sumiu recentemente. O que, vendo Cassidine se fazer de desentendido, ela disse sem rodeios: talvez alguém o tenha roubado. Mas não é um livro muito importante. Era aquele que você viu da última vez, sobre as plantas do norte. Se você quiser, eu posso ajudar a procurar. Quanta mentira! O único que poderia ter pego o livro, enquanto ela dormia, era ele. Desde o primeiro encontro deles, Cassidine usava uma máscara com ela. Os sussurros no quarto dela, os sorrisos radiantes e as palavras que ele disse depois de ver a rosa azul, era tudo mentira. Ela não entendia por que um homem tão perigoso era leal apenas ao príncipe herdeiro.
Em sua vida passada, a informação que a empregada tinha reunido quando ele foi pego pela primeira vez por traficantes de escravos, eles pensaram que ele era o jovem mestre de alguma casa nobre, além de suas roupas caras, sua fala e seus modos. Não eram coisas que poderiam ser facilmente aprendidas, a menos que ele fosse de berço nobre desde o início. Algumas semanas depois, o pai dela adotou oficialmente Cassidy, embora ele tenha avisado repetidamente para não deixar ninguém saber de seu passado. Ninguém sequer o reconheceu como um ex-escravo. Ela de repente ficou curiosa sobre como eram os pais dele. Meu pai era gentil, e minha mãe era mais forte que qualquer um. Eles eram pessoas muito boas. Você tem irmãos? Sou filho único? Ele mudou de assunto de repente. Estou muito feliz de sair com você. Eu também. Tem mais alguma coisa que você quer? Mais do que qualquer uma dessas coisas. Eu prefiro apenas ficar com você assim para sempre. Certo, lá vai você de novo, Arlan. Lembre-se do assunto importante. O banquete de aniversário do príncipe herdeiro é em uma semana, mas o papai tem que inspecionar o território desta vez. Então eu vou em seu lugar. Cassidy de repente passou o braço em volta da cintura dela. Irmã, me leve com você. Como é no palácio, muitas pessoas estarão lá. Estou preocupado que alguém possa te roubar de mim. Arlen o empurrou. Eu já ia te pedir para vir, e não se preocupe, ninguém vai me roubar, irmã. Você não tem ideia do quão encantadora você é. A voz de Arlen não era mais gentil. Cassidy, contanto que você pare de tentar me testar. Eu te darei qualquer coisa que você quiser, irmã. Como eu poderia estar te testando? Eu só ajo assim porque gosto muito de você. É mesmo, então por que você roubou o livro? Eu sei que o livro que desapareceu há 3 semanas foi roubado por você e depois colocado de volta na estante. Cassidy, com sua mentira exposta bem na sua cara, não entrou em pânico e em vez disso sorriu. Com sua mentira exposta, Cassidy permaneceu inabalável. Eu nunca roubei o seu livro. Você é o único que esteve no meu quarto à noite. Eu pensei que você talvez tivesse um motivo. O importante não é que você roubou meu livro, mas o fato de que você mentiu para mim. Já que você sabia o tempo todo, por que não me repreendeu? Porque você é um familiar precioso. Cassidy de repente a agarrou e os dois congelaram, mas o sorriso de Cassidy voltou em um instante. Você é como uma luz que me salvou. Eu nunca mais vou mentir para você. Arlen ainda era a irmã gentil. Não faça isso de novo. Ele se aproximou. Eu só queria saber que livros você lê. Se eu soubesse, eu simplesmente teria te contado. Então, tem algo que você quer agora? Eu tenho algo que eu quero. Ele ainda era teimoso e cheio de mentiras. E isso é você. Arlene estava enlouquecendo. Ela não deveria ter esperado uma resposta normal depois daquilo. Cassidy não apareceu tarde da noite por um tempo. Chegaram notícias que Damien venceu o torneio de luta de espadas. Realmente um monstro. Vencer com o corpo daqueles... Provavelmente ninguém nem sabe que ele tem um problema no coração. Uma batida na porta. Irmã, sou eu. Você não tem aparecido recentemente. Você estava me esperando. Arlene não negou. Estou tão feliz que você estava me esperando. Você disse antes que tinha insônia. Está melhor agora. Graças a você, eu me ajustei. Mas ainda gosto de ficar com você. Mas você não volta no meio da noite. É porque eu não quero te causar problemas. Se as pessoas virem. Se você realmente não quisesse me causar problemas, você não deveria vir ao meu quarto à noite. Mas eu não quero te ver só durante o dia. Eu também gosto de você à noite. Seus olhos azuis como um lago também são encantadores. Sob o luar, qualquer um diz coisas doces. Eu também estou curiosa. Quando seus olhos violeta encaram o vazio, no que você está pensando? Cassidy estendeu a mão para ela. Minha mente está cheia de você. Arlen não respondeu, e em vez disso perguntou. Há alguns dias, alguém te viu sair tarde da noite. O que você estava fazendo lá fora? Eu só estava dando uma volta. Uma mentira descarada. Ele só voltou pouco antes do amanhecer. Depois de uma noite como aquela, o dia do aniversário do príncipe herdeiro chegou. Foi também o dia em que ela conheceu Damien pela primeira vez. Diferente de antes, desta vez ela não estava sozinha. Desde o momento em que entraram na carruagem, Cassidy estava grudado nela. Não só estavam espremidos juntos,
mas ele se recusava a soltar a mão dela. Arlen disse para ele soltar, mas Cassidine apenas se encostou nela com mais insistência. Eu quero ficar assim, queria que o tempo parasse quando chegarmos ao palácio e outras pessoas te virem. Eu sei que com certeza vou ficar infeliz. Cassidine, suas brincadeiras estão indo longe demais. Eu quero saber por que você está sempre mentindo para mim, mas com certeza você não vai me responder facilmente. Vou esperar pelo dia em que você abra seu coração para mim. Parece que você não acredita em mim. Você sabia, Cassadin? Sempre que você mente, seus cílios direitos tremem um pouquinho. Você não é muito bom em mentir. Antes que pudessem terminar a conversa, a carruagem chegou ao palácio, exatamente como ela pensou. No momento em que Cassidine desceu da carruagem, ele roubou a atenção de todos. Arlen entrou no salão do banquete com seu irmão. O primeiro passo de sua vingança começou. A nobre que foi sua inimiga na vida passada, até mesmo veio cumprimentá-la. A família do Conde Nole, que enriqueceu com diamantes, centenas de escravos morreram somente em suas minas. Depois do cumprimento dela, seu olhar se desviou para o lado. E quem seria este? Olá, sou Cassadin. Nossa, até sua voz é tão agradável. Arlen o apresentou com um sorriso. Ele é meu irmão mais novo. As jovens damas por perto também foram atraídas, como uma matilha de lobos que avistou sua presa. Eu me lembro que você é filha única. Você andou evitando a sociedade todo esse tempo, só para manter um irmão tão lindo só para você. Como ela chegou a essa conclusão? Cassidine foi cercado. Posso fazer uma pergunta um tanto indiscreta? Você tem uma amada? Antes que Cassidine pudesse responder, outros faziam convites ansiosamente. Embora eu não tenha uma amada, eu já tenho alguém em meu coração. Quem é ela? No dia em que nos conhecemos, ela usava um vestido azul celeste que revelava as suas clavículas e um colar de diamantes. Naquele momento, eu não consegui desviar o olhar dela. Meu coração pertencia completamente a ela, sem espaço para mais ninguém. Era o que ela usava quando o comprou na arena. O que esse louco estava tentando fazer? O nome dela é nesse instante. A chegada do príncipe herdeiro foi anunciada, e Arlen respirou aliviada. Leon Kleisberg. Originalmente, Cassidine deveria se tornar seu confidente, mas para ela, Cassidine era a melhor escolha para proteger sua família. Por isso ela também sentia um pouco de culpa por ele. Depois que o príncipe herdeiro terminou seu brinde, ele ergueu sua taça e declarou o início do banquete. Arlen olhou para o irmão por hábito, apenas para ver que ele não havia bebido seu vinho. Cassidine exibia um sorriso perverso. O que estava acontecendo? Antes que ela pudesse pensar, ouviu-se o som de uma taça se estilhaçando. O príncipe herdeiro começou a vomitar muito sangue. Alguém havia envenenado sua taça. A cena mergulhou no caos. Nada disso aconteceu na vida passada dela. Originalmente, o banquete deveria durar até a noite, quando Damien chegaria. A única variável entre a vida passada dela e agora era o irmão escravo que ela havia comprado. Cassidine cobriu a boca com a mão, mas do ângulo dela ela conseguia ver perfeitamente. O canto dos lábios dele levantado a horrorizou. Por que ele faria isso? Na vida passada dela, ele era mais leal ao príncipe herdeiro do que ninguém. Eu não tenho família. Eles se foram há muito tempo. Deveria ter uma bainha. As memórias vieram à tona. Se ele era o príncipe do reino caído de Highland, então o envenenamento podia ser explicado. Na vida passada dela, como confidente do príncipe herdeiro, ele o serviu por 3 anos. Por que ele não agiu durante todo esse tempo? Como ele conseguiu suprimir seu ódio? Arlen estendeu a mão e o tocou. Então era você o príncipe de Highland. As pupilas de Cassadine se contraíram instantaneamente. O que foi que você disse? Exposto por ela por assassinato em um banquete. As mãos de Cassadine estavam tremendo, mas não havia um traço de medo em seus olhos. Apenas raiva direcionada a ela. Parecia que ela tinha colhido uma fera selvagem. Ela deu um tapinha no braço de Cassidine para acalmá-lo. Tudo bem, Cassidine. Só não faça isso de novo no futuro. Estou dizendo isso para o seu próprio bem. E eu vou te proteger. Nesse momento, o imperador a convocou para uma audiência. Após uma breve saudação, o imperador disse para ela começar o tratamento imediatamente.
Ela arregaçou a manga do príncipe herdeiro e começou a examinar o corpo dele. O veneno já tinha se espalhado por todo o seu corpo. Era de ação rápida, incolor e inodoro. Quase que instantaneamente, ela identificou o veneno. Erva borboleta, uma erva venenosa que só cresce no norte. O livro que Cassidy havia roubado, por acaso descrevia como extrair esse veneno e como misturá-lo com jadeíta para remover seu cheiro. Este era um veneno mortal. Se demorassem mais, mesmo que ele fosse salvo, ele ficaria aleijado para sempre. Perdoe minha intromissão. Ela rapidamente abriu as roupas do príncipe herdeiro e começou o tratamento. Enquanto a luz de seu poder de cura brilhava, o veneno recuava pouco a pouco. O semblante do príncipe herdeiro, aos poucos, voltava ao normal, e sua respiração se estabilizou. Ele está bem agora, Majestade. O imperador agradeceu, emocionado, acrescentando que lhe concederia um pedido excepcional, mas Arlen disse que era apenas seu dever, agora que seu filho estava salvo. O próximo passo era encontrar o culpado. Arlene estava feliz por ser uma curandeira, já que isso lhe permitia limpar facilmente o nome de seu irmão. Eu identifiquei o veneno no corpo de Sua Alteza, mas não sei se devo lhe contar. Tudo bem, apenas diga, é a erva da borboleta mortal, que só cresce no norte. O irmão mais novo do imperador já foi o governante do norte. Após sua morte, ele deixou um filho, que era seu inimigo de sua vida passada. Damien, tudo o que ela precisava fazer era plantar uma semente de dúvida na mente do imperador. Embora o pai de Damien não se importasse com o trono, Damien era diferente. Ele era ambicioso. Mesmo que uma investigação posterior pudesse limpar seu nome, o imperador, que adorava seu amado filho, com certeza o reprimiria. O que fazer? Seu irmão era simplesmente adorável demais. Bem, quando Arlen estava prestes a sair, o imperador a parou. Até que meu filho se recupere completamente, você poderia ficar ao lado dele. O imperador precisava voltar para o banquete para acalmar os nobres e, naturalmente, Arlen não recusaria antes de sair. O imperador a agradeceu mais uma vez. O imperador realmente confia tanto em mim. Ele não podia estar falando sério, me considerando como candidata à princesa herdeira. Será? Rumores assim circularam há alguns anos. A pessoa na cama se mexeu de repente. Vossa Alteza, está acordado? Nenhuma resposta. Ele estava falando dormindo. De repente ela percebeu. As roupas do príncipe herdeiro ainda estavam em desordem, e ela foi ajudar a abotoar a roupa dele. Mas o príncipe herdeiro escolheu aquele exato momento para acordar. Quem é você? Por que está aqui? Como ousa tocar em mim? Eu sou a curandeira Arlen. Acabei de tratar o veneno em seu corpo. Você me tratou, Sua Majestade não te avisou. Agora que você falou, eu me lembro. Os Cisses são a única família de curandeiros, e a curandeira atual dizem ser a mais notável em gerações. O nome dela é o mesmo que o seu. Posso testemunhar essa sua habilidade incrível? Arlen recusou na hora. Não? O corpo de Vossa Alteza já está curado, e não há mais ninguém ferido aqui. Com isso, ela tentou sair. O príncipe herdeiro de repente apertou o peito. Será que ainda resta veneno? Ela tinha certeza que o limpou por completo. Depois de verificar com cuidado, ela confirmou que não havia nada de errado. Não detecto nenhuma anormalidade. Seu corpo está perfeitamente saudável agora. E esqueça o veneno residual. Ele já estava saudável bastante para ir a um campo de batalha. Mais um com uma taxa de recuperação anormalmente rápida. Parece que você realmente é uma curandeira. Arlen ficou sem palavras. Ele era um ano mais velho que ela. Ser mimado no palácio cria esse tipo de personalidade. Ela só queria ir embora logo, mas foi agarrada pelo braço. Espere. Estou me sentindo inquieto. Você pode ficar comigo mais um pouco? Vou chamar outra pessoa. Que fascinante. As outras jovens tentam de tudo para se aproximar de mim. E ainda assim você está tão ansiosa para se livrar desse narcisista. Na vida passada eles não tinham trocado uma única palavra. Ela não fazia ideia que essa era a personalidade dele. Ela apenas disse algo para acalmá-lo. Bem, as pessoas têm personalidades diferentes. As damas que você conheceu podem ser assim, mas isso não significa que todo mundo é igual. O príncipe herdeiro não a soltou.
Então eu quero te perguntar uma coisa. Que tipo de pessoa eu sou aos seus olhos? Aos meus olhos, você é o príncipe herdeiro. O príncipe herdeiro caiu na gargalhada na frente dela, fazendo-a querer revirar os olhos para o céu. Que pergunta ridícula! O príncipe herdeiro riu, até lágrimas escorrerem por seu rosto. Seu nome é Arlen, certo? A partir de agora, você vai me curar quando eu estiver ferido. Pode ir agora. Adeus, Arlen. Será que ela podia só dar um soco nele e ir embora? Ela não tinha desejo algum de vê-lo de novo. A cura causou apenas um pequeno atraso. Mas o grande salão já estava vazio. Felizmente, Cassidine estava bem. Enquanto ela passava pelo jardim, ela viu seu irmão parado ao luar. Virando-se para sorrir para a irmã, ele havia voltado ao seu comportamento obediente de sempre. Ela se perguntou quem era que a tinha encarado daquele jeito momentos atrás. Quando ela moveu o olhar para outra pessoa, seu sangue gelou. O homem caminhou em sua direção. Cada passo parecia pisotear seu coração, enchendo-a de dor e repulsa. Memórias de sua vida passada ressurgiram mais uma vez. Ela morreu pela espada dele. Sua voz, ao mesmo tempo gentil e hipócrita, dilacerava seu coração. Um prazer conhecê-la pela primeira vez. Eu sou Damian Dias. Revendo seu inimigo. O ódio avassalador misturado com repulsa fez a expressão normalmente calma de Arlen vacilar. Você está bem, você parece tão pálida. Ela se forçou a se acalmar, afinal, para este mesmo encontro, ela havia praticado inúmeras vezes. Estou bem, obrigada pela sua preocupação. Meu nome é Arlan Sirkia. Sobre o que o senhor estava conversando com meu irmão, o olhar de Damien alternava entre os dois. Embora fossem irmãos, eles não se pareciam em nada. Ela soube o que ele estava pensando só de olhar. Acontece que eles estavam conversando porque o banquete foi cancelado e Damien estava perguntando a Cassidy o que tinha acontecido. Pensar que alguém ousaria envenenar o príncipe herdeiro, ele disse que era de partir o coração, mas sua expressão não tinha nenhum traço de tristeza. Afinal, este era um homem que cobiçava o próprio trono. Arlen entrou no jogo. Eu também acho. Vossa Graça, o Duque. Como soube que sou um duque? A família Dias é conhecida por todos no Império. Além disso, seus feitos por si sós já saíram nos jornais inúmeras vezes. Ouvi dizer que venceu o campeonato. No torneio de esgrima, Damien disse humildemente que foi apenas um golpe de sorte. Quem diria que na vida passada dela, 2 anos depois, esse homem formidável seria derrotado por Cassidine, logo em seu primeiro torneio. A expressão indignada em seu rosto ainda estava nítida em sua memória. O orgulho altivo de Damien foi pisoteado como lixo por Cassidine, e quanto mais Arlen o desprezava em seu coração, mais radiante ela sorria. Mas está tão tarde. Por que você ainda está aqui? Arlen se surpreendeu com a sagacidade dele, mas no instante seguinte sua expressão mudou completamente. Damien foi detido por soldados. Os olhos de Arlen se arregalaram assistindo ao espetáculo. Damien exigiu furiosamente: o que estão fazendo? Por ordem de Sua Majestade, você precisa vir conosco. Ela agiu como se estivesse assustada. Oh meu Deus! O que está acontecendo? Mas os cantos de seus lábios se curvaram e seus olhos se estreitaram um pouco, revelando nada além de sua extrema alegria naquele momento, igual ao olhar no rosto de seu irmão. Quando ele viu o príncipe herdeiro desabar, assim que Damien foi levado, era a vez de sua fera. Cassidy, eu acho que você tem muito a me dizer. Dentro da carruagem, o homem que se agarrou a ela no caminho para cá, agora estava desviando o olhar dela. Você nunca me conta nada. Cassidine finalmente olhou para ela. Não estou tentando te culpar. Cassidine! Ela acariciou a bochecha do irmão. Sua máscara quebrada finalmente caiu. Incapaz de esconder até mesmo seu olhar trêmulo. Se seu ato de envenenar o príncipe herdeiro tivesse sido exposto hoje, não só ele, mas toda a sua família teria sido executada, então ela não podia deixá-lo continuar assim. Cassidine, seja você o príncipe do reino Highland, ou um escravo, se há algo que você realmente deseja, você deve primeiro preservar sua própria vida. Cassidine abandonou sua farsa, agarrando violentamente o pulso de Arlen, e aprendendo firmemente sob ele. Se eu me livrar de você aqui mesmo,
Ninguém mais neste mundo saberá minha identidade. Quais são suas últimas palavras que deseja deixar com esses lábios delicados? Me diga como você conhece o pobre Cassidine. Então você tem se enganado todo esse tempo. Isso enfureceu ainda mais Cassidine? Você tem ideia da situação em que está? Como você se atreve a dizer tais coisas? Ô um tolo, você nem sabe quem é seu verdadeiro inimigo. E está ocupado prejudicando pessoas inocentes? 8 anos atrás, o homem que liderou a subjugação do Reino das Terras Altas era o pai biológico de Damien, e o motivo pelo qual ele destruiu o Reino das Terras Altas foi apenas por causa de uma profecia, era da falecida grande profetisa Tears, que dizia que um conquistador capaz de unir o continente nasceria no Reino das Terras Altas e esmagaria o Império e as outras nações sob seus pés. Isso foi algo que ela descobriu por acaso, enquanto coletava informações. Então, não havia como Cassadine saber, mas ela não tinha terminado sua investigação. Então, ela ainda não podia contar tudo a ele. Você está tentando me enganar de novo. Arlen sorriu. Nunca pensei que alguém que vive contando mentiras diria isso. Para mim, cada momento que passei com você foi cheio de sinceridade, mas você não acredita em mim. Você se arrepende de ter me acolhido. Não, eu nunca me arrependi. A mão de Cassadine que segurava a dela estava tremendo. Ele provavelmente desejava que ela se arrependesse, mas ela nunca lhe daria essa resposta. Ela o abraçou apesar de tudo. Você é minha família. Está tudo bem, Cassadine. Sua voz era tão gentil que pareceu estranha até para ela mesma. Que ridículo, ela estava claramente usando essa pessoa. Parecia que esta noite estava destinada a ser uma noite triste. De volta à mansão, ela ordenou que a jovem criada preparasse água quente. E também que a ajudasse a encontrar livros e informações sobre o reino de Highland. Devo lhe dar mais algumas joias? Não, você me deu uma caixa de joias inteira da última vez. Eu vou preparar a água do banho. A jovem criada fugiu toda atrapalhada. Ela era uma gracinha. Ela virou a cabeça, em direção ao quarto ao lado, e bateu na porta bem de leve. Cassadine abriu a porta. Vamos conversar um pouco antes de dormir. Nenhum dos dois falou. Ela preparava o chá em silêncio. Embora as folhas de chá possam boiar e afundar na água, no início, elas acabam se assentando e a superfície da água ficará calma de novo. Aquela dor que parece não ter fim, e tudo que parece insuportável, também chegará ao fim um dia. Vendo Cassidine começar a fraquejar de novo, Arlen zombou de si mesma em pensamento. Ela estava dizendo palavras de conforto para Cassidine. No entanto, ela mesma estava presa no pesadelo do passado, chamado Damien. Ela não tinha o direito de dizer essas coisas. Acolher Cassidine e realizar seus desejos foi apenas para usá-lo. Ela sabia que era vergonhoso, mas ela tinha que continuar com a farsa, contanto que ele pudesse destruir Damien e tomar o lugar do pai dele no campo de batalha. Ela faria qualquer coisa. Ela se levantou e caminhou em direção a Cassadine. Você não precisa se sentir desconfortável, mesmo que você minta para mim como sempre faz. Eu não vou dizer nada sobre o passado. Você é minha família. Pode me usar o quanto quiser. Se houver algo que você queira, eu vou te satisfazer, mesmo que isso signifique manchar minhas mãos de sangue. A aceitação sem limites de Arlen finalmente fez Cassidine explodir. Ele rugiu. Por que diabos você está fazendo isso? Se você me amaldiçoasse por ser ingrato e traiçoeiro, eu poderia entender. Mas por que você não me culpa? Ninguém pode garantir que eu não farei algo assim de novo. Se quisesse me fazer mal, já teria feito. É normal para um humano que se tornou uma fera para sobreviver, ser avesso a se abrir com os outros. Mas o afeto que ela havia derramado em Cassidine não tinha sido em vão. Ele já tinha sido assimilado por ela. Além de lutar até a morte nas arenas de duelo, os escravos eram frequentemente usados como ferramentas para satisfazer os vários desejos perversos dos poderosos. É por isso que seu corpo era coberto de cicatrizes. Com apenas seu rosto deixado ileso, não importava o quanto ele se ferisse ou sangrasse, isso no passado. Ele escondia desesperadamente sua identidade, tão focado em sobreviver, que não teve nem mesmo o lazer de desesperar, mas na noite passada, enfrentando Arlen, ele hesitou, como se alguém tivesse apertado seu coração com maldade. Arlan?
Às vezes tinha uma expressão que ele não conseguia decifrar, não era de tristeza ou de profunda reflexão, mas como se ela não se importasse com nada. Havia muitas coisas que ele não conseguia entender, porque ela era tão aceitante com ele, sempre que sua dor se tornava insuportável, porque ele podia sentir uma paz daquela mulher. Junto com desconfiança e um sentimento de derrota sem fundamento, ele vestiu seu pijama e caminhou até o espelho, e praticou seu sorriso como antes, irmã. Ele colocou sua máscara de volta e bateu na porta de Arlan mais uma vez. Irmã, eu quero saber mais sobre você e quero me desculpar e ouvir sua voz. Desde um momento atrás, meu corpo está se sentindo quente. O ingênuo Arlen pensou que estava doente. Você está se sentindo mal em algum lugar. Ele puxou a mão dela e pressionou contra seu peito nu. Está ficando mais quente aqui, irmã. Por que meu corpo está agindo assim? Você é tão bonita. Eu me sinto assim toda vez que vejo você. Suas mãos também são tão macias. Arlen de repente rasgou a roupa de dormir dele. O homem deu um sorriso sarcástico. Viu só? No fim, dá no mesmo. Os pensamentos dela foram completamente estilhaçados. Isso é uma queimadura, não é à toa que senti uma cicatriz enorme. Esta é de uma espada e um machado. E esta é a marca de um ferro em brasa. Mesmo que você fosse um duelista, você não teria como ter tantas queimaduras. Você foi terrivelmente torturado. A mente de Kassadin era um caos. Ele respondeu por instinto sim. Arlen não insistiu, apenas o sentou e cobriu seus olhos. Uma luz curativa começou a se espalhar de suas palmas. Com o tempo, ela soltou a mão. Fazia muito tempo que o corpo de Kassadin não se sentia tão leve. As cicatrizes horríveis também tinham desaparecido. Eu te assustei. Eu usei aquele remédio que mencionei antes. Não acredito que não percebi isso antes. Deve ter doído muito. Me desculpe por fazer você aguentar isso até agora. Meu querido irmão, apenas esqueça suas preocupações e descanse tranquilamente. Tarde da noite, depois que Arlen adormeceu, Kassadin se levantou e sentou ao lado da cama dela, observando-a por um longo tempo. No fim das contas, ele havia falhado de novo. Foi ele quem caiu na armadilha. E no segundo dia, Arlen se deparou com um grande problema. O príncipe herdeiro tinha de fato vindo até a porta dela. Mesmo que fosse por vingança, Kassadin da sua vida passada deve ter tido uma resistência extraordinária para aguentar tantos anos sob o comando daquele desgraçado. A jovem empregada mencionou os rumores recentes. Enquanto penteava o cabelo de Arlen, ouvi dizer que o Duque de Mianpor, que tentou assassinar o príncipe herdeiro, ainda está trancado na prisão. Mas como não há provas concretas, ele deve ser solto em breve, certo? De fato, baseando-se apenas na situação de ontem à noite, seria difícil mantê-lo preso por muito tempo, e pelo que ela conhecia de Damien, mesmo que ele tivesse cometido o crime, ele era o tipo que encontraria uma saída depois de ser solto. Ele com certeza tentaria encontrar o verdadeiro culpado. Se ele descobrisse a verdade, usaria isso como moeda de troca. Para tentar conquistar Kassadin, nesse caso, era melhor ela agir através do príncipe herdeiro e encontrar Damien. Antes, vista-me com o maior luxo possível. Quando ela estava vestida e pronta para sair, ela viu Kassadin encostado na parede do lado de fora da porta dela, parecendo que estava esperando pela irmã dela. Aonde vai com tanta pressa para encontrar um convidado? Posso acompanhá-la, isso não parece apropriado, por quê? Arlen pensou consigo mesma. Você quase o envenenou ontem mesmo. Vendo o silêncio dela, Kassadin debochou. Parece que este é um convidado muito importante. A fera cujos truques haviam falhado nem se dava mais ao trabalho de esconder sua verdadeira natureza. Arlen abriu um sorriso radiante. Muito importante, o fato de Kassadin não estar mais fingindo. Por algum motivo deixava muito feliz. Assim que ela entrou na sala de recepção, o príncipe herdeiro a recebeu calorosamente. Peço desculpas pelo atraso. Vossa Alteza, não precisa ser tão formal comigo. Você deve estar curiosa, porque vim vê-la tão cedo, não é? Vou direto ao ponto. O que você acha de se tornar a princesa herdeira? Arlen ficou atônita. Do que ele estava falando, Sua Majestade, o imperador também concordou, porque você salvou a minha vida. Ouvi dizer que um boato tem circulado, que sua família acumulou uma fortuna imensa, com a mineração,
Uma família de curandeiros que deveria estar sob proteção real, sofrendo com tais boatos. Por isso Sua Majestade se sente muito culpado. Antes que ele pudesse terminar, Arlen o rejeitou. Vossa Alteza, isso é muito repentino. Além disso, estou muito satisfeita com a minha vida atual. Você vai recusar a chance de se tornar a pessoa mais nobre do Império? Sinto muito. Agradeço as boas intenções de Vossa Alteza e de Sua Majestade. Realmente inesperado, minha dama. Você realmente é uma pessoa interessante. De repente, bateram na porta e Kassadine entrou com tudo. Com licença pela interrupção, mas seu rosto não mostrava nenhum pingo de arrependimento, e ele bateu o prato na mesa de propósito. Pensei que você pudesse estar com fome, então preparei um lanche. Céu, será que ele pegou isso de uma criada? O príncipe herdeiro ordenou que ele saísse, mas Kassadine o ignorou completamente. Eu disse para sair. Arlene estava enlouquecendo. Ela não teve outra escolha a não ser acalmar a situação. Este é meu irmão Kassadine. Espero que possa perdoar a grosseria dele. Mas vocês dois não se parecem em nada. Você tem cabelo loiro platinado enquanto ele tem cabelo prateado. E a cor dos seus olhos também é diferente. O príncipe herdeiro, que parecia louco, era surpreendentemente perspicaz. Parece que vocês não são irmãos de sangue. Embora não tenhamos laços de sangue, ele é meu único irmão, e um irmão tão lindo. Não é à toa que seus padrões são tão altos. Meu irmão é realmente muito bonito. Ele se divertiu com Arlen. Então, por favor, peça ao irmão bonitão para sair por um momento. Estamos discutindo assuntos importantes. Eu não posso ouvir. Já que você quer ouvir, eu vou te contar. Sua irmã vai se tornar a princesa herdeira. Arlen o interrompeu com urgência. Kassadine ficou em silêncio, mas seu rosto estava cheio de uma incontrolável intenção assassina. Se deseja recusar, venha ao palácio e diga pessoalmente, amanhã ao meio-dia, em frente à fonte do palácio. Você deve vir sozinha. Depois que o príncipe herdeiro partiu, Kassadine não foi embora. Mana, o que aquele cara disse é verdade. Ele nem estava escondendo sua expressão. Agora eu suponho que sim. Você está planejando ir ao palácio sozinha amanhã. Ao ouvir que Arlan planejava ir, ele começou a inventar todo tipo de razão para convencê-la a não ir. Ele até inventou a desculpa de que o príncipe herdeiro tem cara de quem dá azar. Só os céus sabem o quanto ela se esforçou para segurar a risada. Você sabe ler rostos? Dá para saber só de olhar nos olhos. Ele obviamente é uma pessoa de péssimo caráter. Francamente, que moral ele tinha para falar do caráter de outra pessoa? Mas havia um ponto em que ela concordava. Quando conheci o príncipe herdeiro, eu também não gostei muito dele. Os dois irmãos continuaram a conversa, felizes em falar mal de outra pessoa. Kassadine de repente perguntou a ela, então qual foi sua primeira impressão de mim? Arlen pensou, achei que você era muito parecido comigo. Mais do que sua aparência deslumbrante, o que realmente a atraiu foram os olhos dele, que estavam cheios de histórias, carregando uma tristeza cintilante e um sombrio e desolador vazio. Mas quando ela perguntou a impressão dele sobre ela, Kassadine não quis dizer. É um segredo. Ela não deveria ter esperado nada daquele mentiroso. Então, aos seus olhos, eu sou uma pessoa boa ou ruim? Não tenho certeza, não dá para saber olhando nos meus olhos. Ela agarrou a manga de Kassadine, insistindo por uma resposta, mas ele a afastou com violência. Desculpe, irmã, não foi minha intenção. A aparência tranquila de Arlen deixou Kassadine curioso. Você não me odeia, por que eu te odiaria? Para ser sincera, mais do que uma pessoa boa ou ruim, você está mais para uma pessoa estranha. Arlen ficou um pouco atordoada, mas ele finalmente estava começando a contar a verdade para ela. Ela não conseguia controlar sua alegria. O rosto de Kassadine corou enquanto ele desviava o olhar. Ele realmente podia ficar tímido. Por que seu rosto está tão vermelho? Você ainda está com febre. Se ela realmente tivesse um irmão de sangue, será que a sensação seria essa no escritório? Apenas o conteúdo sobre o reino de Highland tinha sido arrancado em comparação a Kassadine. Ela deveria estar se concentrando em Damien agora, para descobrir seus crimes e fazê-lo cair no abismo. Mas Damien não era bobo. Seria melhor para ela se fazer de boba. Para se aproximar dele,
Arlen parecia entender os sentimentos de Cassidy agora. Ela jamais esqueceria a dor e a morte daquele dia. No segundo dia, Arlen foi ao encontro sozinha. Ela levantou sua saia e fez uma reverência elegante. Saudações ao sol nascente do Império. Ela havia recusado o príncipe herdeiro 800 vezes. Mesmo assim, ele ainda insistia em se casar com ela. Mas o coração dela só pensava em vingança. Mas você não me ama nem um pouco. Eu sou uma curandeira, não o seu brinquedo. Inteligente e perspicaz. Isso deixou o príncipe herdeiro ainda mais satisfeito com ela. Casamento precisa de amor, contanto que nossos interesses se alinhem. Isso é o suficiente. Case-se comigo e você obterá poder supremo. Enquanto a família real pode controlar o poder da cura para sempre. Ela não tinha interesse nisso. Estou muito satisfeita com a minha vida atual. No entanto, se o senhor me permitir, poderíamos fazer um acordo, me diga os detalhes. Não foi o Duque Damian que envenenou você? Ouvi dizer que agora ele está detido na prisão real. O senhor me permitiria vê-lo? Posso demonstrar minha habilidade de cura para o senhor? Você não disse que não podia demonstrar, a menos que alguém estivesse ferido. O poder de cura de Arlen não se limitava a humanos, funcionava em animais e até em plantas. Em apenas um instante, a flor esmagada pelo príncipe herdeiro foi restaurada ao seu estado original. Isso é inacreditável, você é uma maga. Como diabos você fez isso? Eu sou apenas uma curandeira. A flor que ela tinha acabado de restaurar foi colhida por ele. Num piscar de olhos ela ficou realmente sem palavras. O príncipe herdeiro até se justificou. Em vez de deixá-la aqui, para talvez ser pisada de novo, é melhor colhê-la e colocar num vaso no meu quarto. Que diferença isso fazia para a flor? Mas por que você quer ver o Duque? Ela já imaginava que ele perguntaria isso. Dizer que foi amor à primeira vista? Se confessar numa prisão parecia estranho. Para ver o rosto do herói do Império antes de morrer, aquilo era ainda mais estranho, especialmente dizendo isso para alguém que tinha acabado de pedi-la em casamento. Por que não está respondendo? Ele começou a insistir. Você tem certeza que o Duque é o verdadeiro culpado? Não, ele já possui o título de Duque. Por que ele cometeria um ato desses? Além disso, não há provas no momento. É mais provável que seja obra de alguém que despreza a família real. Arlen concordou com as palavras dele e começou a inventar uma desculpa. O Duque foi identificado como culpado porque eu reconheci que a erva venenosa usada para te fazer mal só cresce no território dele. Por isso ele foi preso por minha causa. Eu me sinto mal por ele e quero visitá-lo. Como isso seria sua culpa? Você só estava dizendo a verdade, mas às vezes a verdade também pode ferir as pessoas. O príncipe herdeiro estendeu a mão para ela. Eu entendo o que você quer dizer. Eu mesmo a levarei até lá. O plano foi um sucesso, no entanto, ela estava com uma sensação estranha há alguns instantes. Por que aquele cavaleiro ainda usava o elmo em um dia tão quente e dentro da torre da prisão? O príncipe herdeiro a escoltou para ver Damien. De repente ele parou e olhou para o cavaleiro atrás deles. Ei, por que você tem nos seguido o tempo todo? Você sabe por quê eu pedi para você vir ao palácio sozinha? Porque tem algo de estranho no olhar do seu irmão. Arlan pensou que era porque ele o via como um inimigo. Meu irmão é só um pouco tímido. Não estou falando do jeito que ele olha para mim, mas do jeito que ele olha para você. Definitivamente não é assim que se olha para uma irmã. Vossa Alteza, para mim, ele é um membro muito importante da família. Se o senhor disser coisas assim, isso me coloca em uma posição muito desconfortável. Parece que você adora muito seu irmão. Afinal, ele é a pessoa mais importante para mim neste mundo. Arlan não quis mais discutir. Então ela deu uma desculpa para dispensar o príncipe herdeiro. Como a vítima e o suspeito, não era apropriado que ele visse o Damien. O príncipe herdeiro ordenou que o cavaleiro a protegesse. Assim que eles entraram na prisão, ele pensou que o cavaleiro foi enviado pelo imperador para vigiá-lo e fez uma expressão de nojo. Qual o seu nome? Arlan o interrompeu rapidamente. Vou só conversar um pouco e já vou embora. Você não precisa se preocupar. O príncipe herdeiro a convidou novamente. O banquete do meu aniversário será realizado novamente. Desta vez você não tem como recusar. Até lá, vou cuidar bem da flor que você me deu. Depois que o príncipe herdeiro foi embora, Arlen olhou para o lado.
Cassidine, o que você está fazendo aqui? Você sabia que era eu, como eu poderia não te reconhecer? Onde você roubou essa armadura? Eu não roubei, eu peguei emprestado. O dono dela vai ficar inconsciente o dia todo. Então você não precisa se preocupar. Você é muito audacioso, e se for pego, tenho certeza de que não serei descoberto. Eu tenho todas as informações sobre os cavaleiros. Arlen queria dizer mais alguma coisa, mas Cassidine de repente se aproximou. Você está preocupado comigo? Os olhos de cachorrinho dele brilhavam de expectativa. Como Arlen poderia não satisfazê-lo desde o momento em que abre os olhos de manhã até o adormecer à noite? Eu estou sempre preocupado com você. Que palavras doces, você realmente se preocupa comigo. Você não está aqui no palácio, porque também estava preocupado comigo. Sim, se eu não estivesse preocupado com você, eu não teria feito uma coisa tão tola. Quem exatamente você veio ver aqui? Você saberá quando chegarmos lá. Eles chegaram ao 8º andar da prisão. O homem estava lendo um livro em silêncio. Ele era o inimigo que Arlen odiava com todas as forças. O Duque do Norte Damien. Seus olhos de esmeralda uma vez a encantaram profundamente. Que pena que ela foi enganada por aquela fachada glamourosa e não conseguiu ver a natureza horrível por dentro. Ela tomou a iniciativa de cumprimentá-lo. Você se lembra de mim. Você não é Arlan Sirkia. Eu me lembro de qualquer pessoa que encontrei, mesmo que uma única vez, e acho que também já encontrei este cavaleiro. Ele era assustadoramente perspicaz, mas Arlen não estava preocupada. Ele é o cavaleiro real que me trouxe aqui, então parece que me enganei. Então o que atrás da prisão? Damien nunca esperou que essa mulher fosse tão ousada, a ponto de confessar seus sentimentos para ele dentro de uma prisão. E as ações de Arlen enfureceram Cassidine completamente, mas para fazer seu inimigo acreditar nela, ela tinha que continuar o teatro descaradamente. Eu me arrisquei, vindo a esta prisão, para te salvar. E mesmo assim você ignora meus sentimentos desse jeito. Se eu soubesse, não teria vindo. Damien franziu a testa. Você está mesmo apaixonada por mim, à primeira vista, é claro. Senão, que tipo de louca viria a uma prisão? Antes de te conhecer, eu nunca acreditei em amor à primeira vista. Seus olhos como estrelas, seu maxilar marcado e sua profunda voz rouca, tudo isso me fascinou. Ela deixou toda a sua vergonha de lado por você. Eu tive o maior trabalho para convencer o príncipe herdeiro a me deixar vir aqui. Ao ouvir que ela era próxima do príncipe herdeiro, o interesse de Damien foi despertado. Você é muito próxima do príncipe herdeiro, Aro. Arlen apontou para Cassidine. Este cavaleiro real foi designado pessoalmente por ele. Pode perguntar a ele se não acredita em mim. Na sua vida passada, o relacionamento deles não era bom. Embora Damien tentasse se aproximar do príncipe herdeiro de propósito, o príncipe sempre dava um bolo nele. Portanto, se tornar a princesa herdeira colocaria restrições demais em sua vingança. Arlen continuou a tentá-lo. Se você me disser por que se atrasou para o banquete, eu posso relatar a Sua Alteza e ajudar a limpar o seu nome. Damien de repente se afastou das grades. Que tal isto se você puder explicar sua identidade e sua relação com o príncipe herdeiro em detalhes? Eu te direi o que eu estava fazendo naquele dia, porque eu também gostaria de saber mais sobre você. Ele estava falando bobagem, não querendo ficar em desvantagem de jeito nenhum. Você quer que eu discuta os assuntos particulares do príncipe herdeiro na frente de um cavaleiro real? Parece que você não confia nem um pouco em mim. Me sinto uma tola por ter sentimentos por você. Eu vim aqui para te ajudar, mas você só pensa em como armar contra mim. Vendo que ela estava prestes a ir embora, Damien ficou ansioso. Eu prometo te contar tudo. Vou me sentir culpado se você for embora decepcionada. Na verdade, eu tinha preparado um presente para Sua Alteza, mas foi complicado demais. Só trazê-lo para cá já foi um esforço enorme. Que tipo de presente era? Um escravo? Porque as habilidades físicas dele são impressionantes. Eu queria presenteá-lo ao príncipe herdeiro. Vendo a expressão de Arlen, ele se apressou em explicar. Minha senhora, escravos com habilidades físicas excepcionais são muito raros. No mês passado mesmo, alguém gastou 5 bilhões em ouro para comprar um escravo. Arlene não conseguia entender. Embora a escravidão fosse legal no Império, como ele podia apresentar um escravo num banquete de aniversário, mas
E se isso fosse uma desculpa para esconder seu verdadeiro propósito, ela precisava confirmar. Nesse caso, permita que eu mesma entregue o escravo ao príncipe herdeiro, em seu nome, para ganhar a confiança de Damien. Ela contou a Damien que a erva venenosa que envenenou o príncipe herdeiro só crescia em seu território, e foi por isso que ele foi preso. Damien baixou a guarda e concordou, mas pediu que se encontrassem de novo, depois que ele fosse solto. Ah, meu Deus, você está me chamando para sair. Ele finalmente tinha caído na armadilha dela, não muito tempo depois que ela voltou para casa. Cassidy também voltou, mas ele parecia péssimo. Arlen perguntou preocupada. Aconteceu alguma coisa? Cassidy negou não. Então por que você está tão pálido? Ele ficou em silêncio por um momento. Então, perguntou a irmã, você gosta de olhos verdes o quê? É porque eu não tenho olhos verdes. Que você não gosta de mim na vida passada dela. Ela tinha sido desesperadamente apaixonada pelos olhos verdes de Damien. Mas depois de renascer, ela só desejava poder arrancá-los com as próprias mãos. Então, quando Cassidy perguntou se ela não gostava dele, porque ele não tinha olhos verdes, Arlen negou firmemente. Então por que você disse aquelas coisas na minha frente? Vendo que Arlen não entendia, ele começou a repetir as palavras que ela tinha dito para Damien na prisão: longos e lisos cabelos pretos como azeite, olhos como estrelas, um queixo marcado e uma profunda. Pois rouca ele conseguia recitar palavra por palavra. Não, meu irmão. A pessoa que eu mais gosto é você. Nunca mais diga que eu te odiaria. Não importa como você seja. Você é a pessoa que eu mais amo neste mundo. As palavras que costumavam funcionar como mágica, desta vez, apenas enfureceram Cassidy. Quantas pessoas você já enganou desse jeito? Arlene ficou em silêncio por um instante. Ela nunca pensou que ele recorreria à violência. Irmã, estou te fazendo uma pergunta. Que número eu sou? Ela virou a cabeça. Você é o primeiro, irmão. Não desvie o meu olhar. Você tem que me olhar nos olhos e me responder. Arlen estava sendo sufocada com tanta força. Ela mal conseguia respirar e sua voz tremia. Cassidy, por que você está fazendo isso? Minha querida irmã, eu nunca pensei que você pudesse fazer uma expressão dessas. Ele era um louco de verdade. Arlen o empurrou com força e tropeçou para trás. Qualquer um que visse isso pensaria que eu fiz algo terrível, mas eu nem comecei nada ainda. Ela recuperou a compostura. Já que meu único irmão quer fazer isso, não vejo por que não. Se você acha que isso vai te acalmar, você pode fazer isso a qualquer hora. Mas isso vai mesmo te acalmar. A pessoa que eu conheço não é assim. É melhor você não me provocar mais. Ela sabia muito bem que Cassidy só estava mostrando suas presas, porque ele não conseguia confiar nos outros. Ela segurou o rosto dele gentilmente. Eu sempre estarei do seu lado. Mas eu te odeio mesmo que você me odeie, ou até me use, não importa. Eu só espero que você pare de se atormentar. Cassidy parou de falar, apenas a observando em silêncio. Então se virou e foi embora. Arlen não discordou completamente de suas palavras. Afinal, ela realmente o tornou parte da família para poder usá-lo, mas no final ele também a enganou. Ele era o príncipe deste reino, não é? Tinha histórias demais que não podiam ser contadas. Já que ele não estava disposto a falar, ela investigaria por conta própria no dia seguinte. Arlen seguiu a jovem criada para o interior das montanhas. Esta era uma informação que a jovem criada havia comprado de um informante sobre alguém que talvez conhecesse os segredos do reino de Highland. De uma cabana discreta, um homem idoso saiu. Ele era ninguém menos que o grande profeta Tears, que segundo os rumores havia falecido. Senhorita, parece que você é uma das favoritas dos deuses. Mesmo eu sendo um velho cego, ainda consigo ver as marcas que os deuses deixaram em você. Arlen explicou que seu propósito ao vir aqui era encontrar a verdade por trás da queda do reino de Highland. E então, ela perguntou em voz baixa, aquela pessoa ainda está viva? Ele está, mas a profecia mudou. A águia de asas quebradas encontrou um ninho para descansar, enquanto um corvo arrogante cobiça o ninho da águia. Tears não quis responder a mais nenhuma pergunta. Apenas disse que ela era uma pessoa favorecida pelos deuses. Arlen tinha certeza de que a criança da profecia era Cassidy.
e que o corvo só podia ser Damien. Como esperado, ele sempre esteve conspirando pelo trono. Ela estava genuinamente curiosa. Como Cassidine reagiria a essa notícia? Afinal, em um piscar de olhos, ele passou de príncipe a escravo, suportando incontáveis dias e noites miseráveis. Aquele desejo ardente por vingança deve ser incrivelmente forte. Se ele soubesse que o filho do homem que destruiu seu país ainda estava vivo, ele ficaria feliz, meu pobre irmãozinho. Fico tão feliz que temos um inimigo em comum, e pensar que os deuses favorecem alguém tão perversa como ela. Ela mal era digna do favor dos deuses. Arlen voltou para a mansão e parou diante da porta de Cassadine, hesitando se deveria bater. Por que você veio me ver? Precisa de algo. Arlen estava junto à janela, observando Cassadan. Aquelas mãos grandes se estenderam para ela mais uma vez, apenas para serem contidamente recolhidas. Irmã, onde você foi hoje? Se estava tão curioso sobre onde eu fui, você deveria ter me seguido. Você nunca me diz a verdade. Do que você tem tanto medo? Com medo que eu revele sua identidade, ou que eu te mande de volta para as arenas de luta? Se não for nada disso, então tem medo de mim. Ela pegou a mão de Cassadan e a colocou em seu próprio pescoço. Se isso te ajudar a cair em si, seria maravilhoso. Pode apertar com mais força. Não importa o quão forte, use toda a força que você tiver. Em dúvida, a mão de Cassadan começou a tremer. Ele a puxou de volta com força, rugindo histericamente. Você não tem medo de morrer? Ou você enlouqueceu, como pode dizer essas coisas? Com uma expressão tão decidida, ele abraçou Arlen com a voz trêmula. Me desculpe, irmã. A culpa é toda minha. Por favor, nunca mais faça uma coisa dessas. Eu te imploro. Ela podia sentir de verdade o conflito e a dor do Cassidy. Ele era, na verdade, uma pessoa muito gentil. Ela tinha pensado. Suas lágrimas já tinham secado em sua vida passada. Eu te amo, meu irmão. Cassidine estava em conflito desde ontem. A imagem de Arlen não saía da sua cabeça, impedindo que ele dormisse. Quando soube que ela ia sair esta manhã, ele de propósito não a seguiu. Ele pensou que se não a visse, não ficaria agitado, mas inesperadamente, a ausência dela o deixou ainda mais ansioso. Por que diabos ele a seguiu até o palácio? Ouvi-la confessar seu amor à primeira vista. Pelo duque com seus próprios ouvidos, o jogou em um abismo. Ela era um pouco louca, mas o mais louco que ela era ele mesmo, mesmo sabendo que estava sendo puxado por ela para um pântano sem fundo. Ele não queria soltá-la, com medo de que ela desaparecesse de seus braços. Depois daquele dia, Arlen sentiu que Cassidine tinha mudado completamente. Ele começou a tratá-la com reverência, não mais batia na porta dela no meio da noite, e nunca mais mentiu para ela. De fato, sua aposta tinha dado certo. Enquanto isso, Damien tinha processado recentemente a família real sob a acusação de difamação. Parecia que eles se encontrariam de novo em breve. Nesse momento, alguém de repente entregou um presente. Era de Damien. Damien enviou a Arlen um novo escravo, o que deixou seu irmão descontrolado em um acesso de ciúmes. Além disso, Damien também enviou uma caixa de tranquilizantes e queria se encontrar com ela o mais rápido possível. Arlen olhou para as seringas aterrorizantes e só conseguia imaginar que tipo de abuso o homem havia sofrido. Ela se agachou para observar, apenas para se assustar com a aparição repentina de Cassidy. Você não pode fazer barulho quando anda. Aí eu não posso fazer isso. Eu não conseguiria ver sua expressão de surpresa, mas este é o presente daquele cara. Damien uma vez disse que foi preciso muito esforço para impedi-lo de cometer suicídio. Quanta dor seria necessária para levá-lo a uma escolha tão extrema? Ela se sentiu culpada só de olhar para o homem na jaula. O que você planeja fazer com ele? É um presente, afinal de contas. Então primeiro vamos lavá-lo e arrumar roupas para ele. Ela instruiu o mordomo. Vendo Cassidy permanecer em silêncio, ele estava com medo de que sua posição fosse ameaçada. Cassidine, você é meu único irmão. E não faça esse tipo de cara. Arland não esperava por isso. Devido ao seu porte grande, eles não conseguiram encontrar nenhuma roupa adequada. De fato, este tipo de corpo pode quase se tornar um guerreiro perfeito. Não é de se espantar que Damien quisesse usá-lo
para agradar o príncipe herdeiro. Deixa pra lá, vamos mandar fazer roupas sob medida. Mas ela logo descobriu um novo problema. Este escravo não conseguia falar, não importava o que ela dissesse, ele não mostrava reação. Arlen tentou usar um tom de comando, e desta vez ele moveu um sofá, que geralmente precisava de 3 pessoas só para conseguir mover. Ele levantou com facilidade. Ele não comia nem falava como se fosse uma ferramenta sem alma, também havia feridas estranhas em seu corpo. Arlen começou a examinar o corpo dele. Devido aos tranquilizantes, seus batimentos cardíacos estavam irregulares. Diferente de sua aparência robusta, seus órgãos internos estavam destruídos. Ela de repente se lembrou de algo, estendeu a mão e abriu a boca do homem. A língua deste homem havia sido cortada. Ela verificou os componentes do tranquilizante. Era veneno, assim como ela pensava, fazia sentido com a personalidade de Damien. Ele nunca daria um escravo poderoso em troca de nada. Ela o mandou deitar na cama, não importava. Ela precisava ao menos purificar o veneno do corpo dele, e depois restaurar sua língua cortada. Essa era provavelmente a cura mais desgastante fisicamente que ela já tinha realizado. Eu realmente espero que quando você acordar, você possa me contar o que passou na mansão do Duque. Depois de falar, ela começou o tratamento. O veneno que corroía seu corpo foi purificado pouco a pouco. O veneno que afligiu o príncipe herdeiro não era nada perto disso. Ela teve que se concentrar, usando toda a sua força. Depois de um tempo indeterminado, o dedo dele se mexeu e a clareza voltou aos seus olhos. Ele olhou para a garota à sua frente, confuso. Quem é você, Arlen? Estava completamente exausta. Ela nunca pensou que para poder curar alguém, ela ficaria tão cansada. O pai dela, voltando de um passeio com presentes para a filha, abriu a porta e a encontrou desmaiada em cima do homem. Cassadine ainda estava refletindo sobre seu próprio comportamento infantil de momentos atrás, quando de repente ouviu o rugido de raiva do conde. Ele invadiu o quarto de Arlen e imediatamente viu uma cena que o enlouqueceu. Ele deu um soco violento pela primeira vez. Os dois estavam do mesmo lado, unidos em seu objetivo, matar o escravo que Arlen tinha acabado de salvar. O homem estava completamente perplexo. Cassadine caminhou em sua direção. Weiss, como ousa usar truques tão baixos na minha ausência? O que você quer dizer com isso? Quem é você? Ele paralisou. Sua língua tinha sido cortada. Eu preciso dizer meu nome. De qualquer forma, você vai para o inferno. Em breve. Arlen acordou lentamente com os rostos preocupados de seu pai e de uma criada. Pai, quando o senhor voltou, o pai coruja começou a se culpar. A culpa é toda minha por não ter te dado atenção suficiente ultimamente. Não acredito que não notei que um enorme homem corpulento entrou no seu quarto. Só então Arlan se lembrou do escravo. Você está dizendo que você desmaiou porque não dormiu bem ontem à noite. Arlan rapidamente assentiu para o lado. O homem foi espancado até ficar roxo. Se você diz, Arlan se virou para o homem. Qual o seu nome? Meu nome é Der. Você estava muito mal quando chegou na minha casa. Você pode me dizer o que viveu antes disso? Me desculpe. Eu não consigo me lembrar. Parece que faltam partes da minha memória. Então pode falar apenas do que você se lembra, mesmo que seja um detalhe sem importância. Der hesitou por um momento. Na verdade, antes de eu perder a consciência, eu ouvi uma frase: precisamos de mais sangue. Minha língua também foi cortada por essa pessoa, mas, quando eu acordei desta vez, descobri que ela estava perfeitamente intacta. Eu realmente não consigo entender, por isso eu não sabia como te contar. Você se lembra de quem fez isso? Eu estava vendado e não consegui ver, mas pela voz era um homem e parecia velho. Ele tinha um cheiro forte de sangue, um homem velho. O cheiro de sangue, habilidoso em tortura. Deve ser o confidente de Damien. Kendall. Provavelmente foi ele quem se livrou do corpo dela. E na vida passada dela também, as pistas que ela tinha até agora eram muito poucas. Obrigada por me contar essas coisas difíceis. Não vai acontecer de novo. Descanse bem aqui. Suas roupas estão sendo feitas e devem ficar prontas logo. Der ficou comovido com o favor. Eu sou apenas um escravo. Não posso te incomodar mais. Você quer ficar andando por aí desse jeito.
Só então, ele percebeu que estava com o peito nu. Um servo vai te levar de volta para o seu quarto para descansar. Depois que Der saiu, ela olhou para Cassidine. Você pode ir também? Os olhos de Cassidine estavam cheios de raiva. Sem uma palavra de despedida, ele se virou e saiu batendo a porta com força atrás de si. Arlen ficou confuso o que deu nele agora. O velho pai estava prestes a desmaiar. Minha querida filha, eu vou me esforçar ao máximo para aceitar o Cassadine. Mas por que você trouxe outro escravo? Você pode, por favor, se livrar daquele cara, que parece um guarda-roupa? Agora mesmo, tolerar um Cassidine já é o meu limite. Ouvi dizer que você até o levou para o palácio. E agora todo mundo que me vê diz que estou escondendo um homem bonito em minha casa, e ele já corre o risco de ser descoberto como escravo. E mesmo assim você trouxe outro para cá. Não se preocupe, vou entregá-lo ao príncipe herdeiro imediatamente. Arlan rapidamente contou ao seu pai sobre a transferência do escravo, finalmente conseguindo acalmá-lo. Ela não queria perder nenhuma informação relacionada a Damien, então a cooperação de Dur era necessária, mas ela não esperava que Cassidine ficaria com uma expressão sombria. Por dias a fio, ela se sentiu como se estivesse sufocando. Você precisa de um escravo para aquecer a sua cama. Que besteira era essa que ele estava falando agora? Cassidine se aproximou dela e lhe entregou um lenço. Se você precisa de um, então me use. Não se engane com a minha aparência. Na verdade, sou uma pessoa imunda, habilidoso em todo tipo de coisa. Você enlouqueceu, não? Eu estou perfeitamente são agora. Então, por favor, não mantenha outros homens ao seu lado. Aquilo era simplesmente inacreditável para Arlen. Como uma pessoa podia se rebaixar tanto, dizendo aquelas coisas com tanta calma? Cassidine, do que você está falando? Quem define esse padrão para esse tipo de pessoa imunda que você descreve? Não fale de si mesmo como se fosse uma ferramenta. Ela já quis usar o fato de que Cassidine era um escravo para controlá-lo e ajudar a si mesma. Mas tudo isso ficou no passado. Ela genuinamente o via como seu irmão mais novo, mas só naquele momento ela percebeu, e para ele, o tempo sofrendo torturas desumanas como uma ferramenta, talvez nunca tivesse acabado. Qual era a diferença entre ela e Damien? Ela puxou Cassidine para perto dela. Se eu te beijasse agora, eu também me tornaria uma pessoa imunda. Antes que ele pudesse responder, Arlen beijou sua testa. Irmã, se você é imunda, então ninguém neste mundo é puro. Eu te devolvo essas mesmas palavras. Cassidine, não se menospreze, porque você é mais nobre do que qualquer um. Naquele momento, Arlan decidiu seguir a profecia, a águia de asas quebradas, para que ele não tivesse mais que lamber suas feridas infeccionadas sozinho. Ela se tornaria o ninho de Cassadine. Cassadine gentilmente apoiou a cabeça no colo dela, sussurrando suavemente. Desta vez sua voz estava diferente do normal. Tinha um leve tremor quando eu disse que te odiava. Eu estava mentindo. Desde a primeira vez que nos encontramos até agora, não houve um único momento em que eu te odiei. Pelo contrário. Ele abaixou a cabeça e beijou as costas da mão de Arlen, sem continuar sua frase. Arlen também não o pressionou. Ela não queria impor o que Damien tinha feito a ela, em Cassidine. Além disso, era hora de ela agir para tomar de volta seus lugares por direito. A visita tinha chegado. Ela se levantou para cumprimentar. Eu estava esperando por você. A pessoa não era ninguém menos que seu noivo, de sua vida passada e seu inimigo. Damien Dias, você não entrou em contato comigo. Então fiquei preocupado que houvesse algum problema com sua saúde. Como assim? Eu estive ocupada com o processo. Arlen tomou a iniciativa e pegou a mão dele. Não digo isso por mal. Meu senhor, estou muito feliz em revê-lo. Ela não estava apenas demonstrando intimidade, mas sim usando o contato para sentir a condição física de Damien. Assim como ela pensava, sua condição cardíaca era grave. Por volta dessa época, em sua vida passada, ela já o estava tratando, e para curá-lo completamente, Arlen havia estudado sua condição. Flutuações emocionais extremas também eram um dos gatilhos para seus ataques. Pensando nisso, ela convidou Damien para o banquete do príncipe herdeiro. Eu pretendo entregar o escravo ao príncipe herdeiro no banquete e te ajudar a se aproximar dele.
Damien aceitou prontamente. Parece que nos veremos em breve. Depois que Arlen saiu, o mordomo de Damien apareceu, trazendo consigo um documento. Damien deu um sorriso desdenhoso. Era o contrato de escravidão resgatado. Que par de irmãos ridículos. Quando Arlen voltou para a mansão, Der já havia se vestido com roupas novas. O homem simples e honesto, mais uma vez, expressou sua sincera gratidão. Porém, Arlen tinha um favor para lhe pedir. Espero que venha ao banquete real comigo. Contudo, ao fazer isso, você vai encontrar a pessoa que te perseguiu. Você se importa? Claro que não, porque eu realmente quero te retribuir. Logo depois de se despedir dela, ela encontrou Cassidine, que esperava na porta. Você pretende ir ao banquete no palácio? Espero que possa me levar com você. Não. Você sabe que não. Eu juro que não vou causar mais nenhum problema. Ficarei quieto como uma estátua. Então, por favor, me leve com você. Arlen não queria levá-lo, porque ele ainda acreditava por engano que o príncipe herdeiro era seu inimigo. Ela queria confiar em Cassidine, mas a realidade não permitia. Se eu te levar, você me conta o seu segredo. Não quero te forçar, mas se não quiser contar, não pode vir comigo. Ela entendia a incapacidade de Cassidine de confessar seu passado, mas a escolha era inteiramente dele. No dia seguinte, Arlen entrou na carruagem. Um momento antes de partir, Cassidine apareceu. Parecia que ele finalmente estava disposto a encarar seu passado. Este banquete convidou quase todos os nobres do Império. A senhorita Circia Damien apareceu, e mesmo de longe, você foi a única que eu vi na multidão. Posso ter a honra de acompanhá-la pelo dia inteiro. Assim como ela concordou, Cassidine estendeu a mão e agarrou o braço dela. Irmã, nós não combinamos que eu te acompanharia hoje. Damien o reconheceu na hora. Eu já o vi antes no banquete de aniversário. Arlen sentia que ele estava deixando louca. Ela murmurou um aviso. Você não disse que ficaria quieto como uma estátua. O cara de pau do Cassidine continuou com a sua atuação. Esqueceu da promessa que me fez, irmã. Ele é seu irmão, não é? Então você se lembra de mim. Afinal, seus olhos são inesquecíveis. Esta é a terceira vez. Parece que sempre nos encontramos em trio. Então Damien tinha reconhecido Cassidine na prisão. Que homem irritante, claro. Arlen não admitiria isso. Esta é claramente apenas a segunda vez que vocês dois se encontram. Damien não insistiu no assunto. Ele se virou para Cassidine. Sua irmã já concordou em me acompanhar hoje, então eu serei quem vai escoltá-la. Cassidine novamente se pôs na frente de Arlen, a menos que minha própria irmã me rejeite. Eu não vou soltar a mão dela de jeito nenhum, é mesmo? Damien pegou a outra mão de Arlen. Você deve estar numa posição difícil, senhorita. Um mero escravo, se atrevendo a ser tão insolente. Arlen se soltou dele com força. Vossa Graça está insultando meu irmão. Damien ficou surpreso. Ele não esperava que ela defendesse um escravo. De repente um anúncio veio de fora. O príncipe herdeiro havia chegado. Ele viu Arlen à primeira vista. Eu não pensei que você realmente viria. Como eu poderia recusar o convite de Vossa Alteza? Isso é verdade. Damien se manifestou de repente. Vossa Alteza, fico feliz em ver que está são e salvo. O príncipe herdeiro fez uma cara de nojo. Não me lembro de ter convidado você. Como posso engolir meu orgulho? Quando você trata um homem inocente dessa forma, no momento em que você processou a família real, você perdeu minha confiança. A família real nunca confiou em mim. Confiou. Você só pode estar brincando. Cassidine? Ele não queria que Arlen se envolvesse no conflito? Então ele aconselhou Vossa Alteza. Há muitos olhos e ouvidos por aqui. Mas o príncipe herdeiro voltou a mira para ele. Temos um número incomum de penetras hoje. Arlen fez uma cara de inocente. Vossa Alteza, ele é meu irmão. Eu vou graciosamente relevar desta vez. No entanto, por que seu irmão está segurando sua mão o tempo todo? Porque nós combinamos antes que eu acompanharia minha irmã hoje. Eu achei estranho da última vez. Vocês não são irmãos, mas o jeito que você olha para Arlen realmente não é o olhar de um irmão. Mas como Arlen o interrompeu rapidamente. Vossa Alteza, me concede esta dança. O salão inteiro ficou em silêncio. Num instante o príncipe herdeiro caiu na gargalhada. Você sempre me surpreende. Suas palavras e ações são completamente anormais. Ser chamada de anormal por este homem sem noção?
porém geralmente é o cavalheiro que pede uma dança. Então, Arlen, você me concede esta dança? Bem quando ela estava prestes a aceitar, ela foi impedida mais uma vez. Irmã, não se preocupe, Arlen sussurrou. O olhar dele se entristeceu. O príncipe herdeiro pegou a mão dela e se virou para Damien. Antes de dançarmos, quero que o Penetra vá embora. Peço desculpas, mas tenho um compromisso com a senhorita Sirkia. Senhorita, não tem algo para mostrar à sua alteza? Era isso que Arlen estava esperando. Ela chamou por Dur, que deu um passo à frente. O príncipe herdeiro parecia confuso. Arlen começou a explicar, ele é um escravo. O presente que o Duque Damien pretendia dar a Vossa Alteza no banquete de aniversário, antes que eu explique tudo. Espero que primeiro prometa garantir minha segurança. Tenho medo que, depois que eu contar a verdade, o Duque desconte sua raiva em mim. Espere, por que você acha que eu lhe faria mal? Isso é calúnia, o príncipe herdeiro interrompeu Damien. Eu não perguntei a você, então calhe a boca por enquanto. Pensando bem, sendo o melhor espadachim do país, você certamente se livraria de alguém, com facilidade. O rosto de Damien estava lívido de raiva. Você não só jogou um homem inocente na prisão, como agora também me insulta em público. A culpa não é sua. Por não ser mais cuidadoso com suas palavras e ações, senão porque Arlen me pediria para protegê-la. Arlen pensou que o príncipe herdeiro descontaria sua raiva em Damien, mas não esperava que ele o pressionasse tanto. Ela não ficaria satisfeita apenas com isso. Afinal, sua vingança estava apenas começando. Vossa Alteza, por causa da minha admiração pelo Duque Damien, eu o visitei uma vez na prisão, mas ele tentou usar minha amizade com o senhor. Para ajudá-lo a escapar da punição, Damien tentou impedi-la de continuar, mas o príncipe herdeiro o barrou. Embora a situação fosse suspeita, o Duque foi solto por falta de provas. Se for esse o caso, por que ele precisaria usar nossa amizade? Para algo assim, dependendo da situação, uma amizade pode render diferentes benefícios. Pessoas poderosas geralmente não estão satisfeitas com o que já têm em mãos. Embora eu não entenda o que um homem que já ocupa a alta posição de um duque poderia querer algo mais precioso, as palavras de Arlen equivaliam a dizer que Damien cobiçava o trono. Arlen cerqueia, Damien berrou com ela. Já chega, por favor, não se aproxime da minha irmã de novo. Damien agarrou Cassadine furiosamente. Seu pirralho arrogante, você não passa de um escravo qualquer. Das arenas de luta, sua voz ecoou por todo o salão de banquetes. Escravo, Cassadine suspirou. Vossa Graça parece ser uma pessoa muito importante, e ainda assim só nos encontramos 2 vezes até hoje. Mas fala como se me conhecesse muito bem. Depois de processar a família real como suspeito em uma tentativa de envenenamento, você ainda entra em um banquete real com tanto descaramento. Se fosse eu, jamais conseguiria fazer algo assim. O deboche de Cassadine provocou Damien ainda mais. De repente ele apertou o peito e cambaleou na frente dos dois, ofegando dolorosamente por ar. Seu corpo começou até a tremer de dor. Arlen cobriu a boca em êxtase, seus olhos estavam cheios de loucura. Finalmente, desde o seu renascimento, ela estava esperando por este momento. Oh meu Deus, Vossa Graça, seu rosto está tão pálido. Há algo de errado com seu coração. Esse era o segredo que Damien sempre quis esconder. Isso naturalmente chamou a atenção do príncipe herdeiro. Há algum problema com o coração do Duque? Ela respondeu tranquilamente. Sua Graça está apertando o peito. Deveríamos chamar um médico para dar uma olhada. Damien suportou a dor aguda. Eu não preciso de um médico, por favor, chame meu mordomo. Arlan olhou para Der. Venha ajudar o Duque, não me toque. Damien tentou resistir, mas foi contido por Der. Ouvi dizer que você era meu antigo mestre. A expressão de Damien se transformou em terror. Esta é a primeira vez que tenho a chance de cumprimentá-lo formalmente. Sua Graça, Duque Damien, como isso é possível? Suas palavras eram outra clara provocação. Isso tornou a dor no coração de Damien ainda mais intensa. Momento antes de ele desmaiar, ele ouviu fracamente a voz de Arlen. Eu conheço um médico que pode tratar qualquer doença ou ferimento. Naquela noite, Arlen teve um sonho. Ela sonhou com o dia de sua morte. Um grande incêndio também começou no Palácio Imperial. Toda a ordem dos Cavaleiros Reais se rebelou.
o imperador foi executado e o império caiu. Naquele dia, o responsável por tudo isso foi seu irmão, Cassadin. Arlen acordou do sonho assustada. Ela estava ofegante, irmã. Você teve um pesadelo? Não se preocupe. Eu estive ao seu lado o tempo todo. Ela adormeceu na carruagem no caminho de volta e ele a carregou de volta para o seu quarto. Arlen então percebeu que estava de camisola. Espere, você disse que esteve ao meu lado o tempo todo. As criadas trocaram sua roupa. Eu saí do quarto, irmã. Você não confia em mim? Claro que eu confio. Eu também confio em você. Dizer que ela não amoleceria com um sorriso daqueles certamente seria uma mentira. Mas agora as coisas precisavam ficar claras. Você se lembra da nossa promessa? Claro que lembro. Mas por onde eu começo? Havia um reino chamado Highland. Seu rei amava a paz, então ele permaneceu neutro, mas devido ao seu exército fraco, ele foi aniquilado sem resistência, sob o punho de ferro de uma nação poderosa. A linhagem real foi massacrada, deixando apenas um príncipe que, tendo perdido tudo, se tornou um escravo, vivendo uma vida pior que a morte. Ele vivia por um único propósito: vingança. Eu quero destruir completamente o lixo que arruinou Highland e fazê-lo sentir toda a dor que eu suportei. Arlen contou a ele sobre a ambição de Damien pelo trono. Quando eu disse que o admirava, era mentira. O objetivo era conseguir mais informações sobre ele. Durante minha investigação eu descobri algo. O pai de Damien foi o principal culpado pela destruição de Highland. O Império uma vez teve um grande profeta que profetizou que de Highland nasceria um talento capaz de unificar o continente. O pai de Damien se sentiu ameaçado e usou a profecia como pretexto para lançar uma cruzada contra o reino de Highland, tudo por causa de uma única profecia. Arlen continuou: o homem que esmagou Highland já está morto. Eu sei que os erros do Império não podem ser desfeitos. É que Arlen parou. De repente ela ficou com medo de ouvir a resposta dele. Ela se lembrou daquele pesadelo. No sonho, os olhos de Cassadine estavam vazios e desesperados. Sem qualquer emoção, Cassadine pareceu sentir o desconforto dela. Irmã, naquela época, embora você tenha curado minhas cicatrizes, eu não era nem um pouco feliz. Minha vida era cheia de ressentimento e ódio por este país. Você estava sempre tentando invadir a minha vida. Eu pensei que se te assustasse, você pararia de me incomodar. Naquela hora eu pensei com rebeldia: eu já cheguei a esse ponto. Com certeza você vai desistir de mim agora, mas você ainda assim escolheu me abraçar. Meu desejo parece ter mudado. Agora eu encontrei outro motivo para viver. Você foi quem me salvou de um desespero sem luz. Por isso você é a minha salvação. Damien, ao retornar do banquete, encontrou sua condição estabilizada. Seu rosto estava cheio de ressentimento. Eu subestimei aquela mulher. Arlene Sirkia é uma completa maluca. No dia seguinte, Cassadine invadiu o quarto de Dor, o surpreendendo. Por que veio me procurar sozinho? A expressão de Cassadine era fria. Sou eu quem deveria estar fazendo as perguntas. Você só precisa responder. Acontece que... Porque Der continuava afirmando ter perdido a memória. Cassadine não acreditou nele. Ele ia forçar Der a revelar informações sobre a casa do Duque. Se eu pudesse, eu gostaria de lembrar o que aconteceu. A bondade que a senhora Arlen me mostrou já é mais do que eu jamais poderei retribuir. Seu pescoço foi agarrado por Cassadine. Não ouse dizer o nome da minha irmã. O que você está fazendo? Arlen se deparou com a cena na casa de Damien. Ele olhou fixamente para o retrato na parede, lembrando das últimas palavras de seu pai. Você deve ascender ao trono, porque só você é digno dessa posição. Mas antes disso, ele tinha que resolver essa maldita condição cardíaca. O mordomo trouxe seu remédio. Ele havia encontrado mais ingredientes novos. Mestre, o escravo que enviamos para a mansão do conde não só teve sua língua restaurada, como também seu corpo recuperou a saúde. Ele teve um mau pressentimento e queria aconselhar seu mestre a ficar longe de nossas terras. Mas, como o presunçoso Damien poderia escutar, é só uma fera e uma nobre mimada. Apenas se concentre em preparar os ingredientes, porque Arlen havia garantido a aprovação do príncipe herdeiro. No banquete, ela estava se preparando para deixar Dur ficar. Ela encontrou Cassadine no jardim.
Então você decidiu mesmo ficar com aquele cara? Eu não sou o suficiente para você. Arlen ficou sem reação. Você devia saber que a questão não é essa irmã. Você sempre dizia que me amava. Por que você parou ultimamente? Arlen não costumava entender o peso que a palavra amor carregava, até que ela gradualmente começou a entender. Ela não conseguia mais dizer aquilo com naturalidade. Ela rejeitou o abraço de Cassidine. Isso é coisa de namorados, não de irmãos. Cassidine não escondia mais seu desejo. Afinal, nós nem somos irmãos de verdade. Eu nunca te vi como minha família. Ele pegou a mão de Arlen. Você se espetou num espinho de rosa. Então ele lambeu o sangue direto do dedo dela. Arlen encarou aquela cena, sem acreditar. Ela empurrou Cassidine com força. Ela estava com raiva. Mas de quem? De Cassidine, por destruir essa fachada de família, ou de si mesma. Por ter hesitado antes de o afastar, essa farsa de irmãos finalmente chegou ao fim. Eu sempre gostei de você. Desde o momento em que nossos olhares se cruzaram na arena de luta, embora eu tenha tentado impor um limite entre nós, depois eu percebi o quão importante era o seu toque, e o seu sorriso gentil eram para mim. Você uma vez me perguntou o que eu queria, agora é a minha vez de te perguntar. O que você quer? Estou disposto a me tornar uma espada que pertence só a você, para conseguir tudo o que você deseja. Por isso eu quero que seus olhos vejam apenas a mim, Cassidine. Você enlouqueceu de vez. Embora eu nunca esperei que você realmente me visse como sua irmã. Afinal, nós fizemos uma promessa. Você não deveria dizer coisas assim. Pelo menos nós somos oficialmente irmãos adotivos. Arlene já tinha percebido há muito tempo que, apesar de suportar uma tortura desumana, o sorriso de Cassidine permanecia brilhante e puro, esse laço de irmãos forjado apenas por vingança. Quando ele começou a colocar seus verdadeiros sentimentos nisso, Cassidine, de repente, mudou sua atitude. Nesse caso, por favor, me expulse da família. Do que você está falando? Você não acha que nossa situação atual é estranha? Já que você me odeia, você pode simplesmente me expulsar. Por que você diria isso? Você quer que eu te abandone? Ele ficou em silêncio por um momento. Então disse, porque eu não quero ser sua fraqueza nos estudos. O conde estava furioso, isso é loucura. Que desgraçado escreveu essa reportagem? O jornal tinha publicado a notícia de que Cassidine já foi um escravo desde o dia anterior. Arlen tinha se trancado em seu quarto e ela não tinha respondido a Cassidine, nem ela mesma sabia o que queria. Ela queria que ele fosse como um pigmento, se espalhando pela água para ser colorido por ela, mas ela não percebeu que enquanto o coloria, ela mesma também estava sendo colorida. Ou era exatamente o relacionamento deles? O pai dela apareceu de repente procurando por ela. O príncipe herdeiro te deu aquele grandalhão, pai. Sinto muito. Eu prometi que o mandaria embora, mas acabou assim. Você não está planejando trazê-lo para nossa família? Ou está? Claro que não. Eu nunca faria isso. O pai dela a olhou desconfiado. E você também não vai torná-lo seu cavaleiro. Apenas o mantenha aqui como um escravo. Ao ouvir a confirmação da filha, ele respirou, aliviado. Os dois mencionaram Cassadine ao mesmo tempo. O pai dela disse o que pensava. Eu nunca esperei esconder isso para sempre. Afinal de contas, ele chama muita atenção. Eu realmente não gostava dele no começo. E eu queria expulsá-lo imediatamente, mas ele estava sempre fazendo coisas para me ajudar. Quanto mais tempo passávamos juntos, mais eu sentia que ele não era uma pessoa comum, não só pela sua postura, mas sua capacidade de aprender é incrível. Um documento que eu levo dias para aperfeiçoar, ele consegue terminar em um único dia. Por isso, uma vez, suspeitei que ele pudesse ser um nobre caído, de algum país, na verdade. Cassadine veio me ver esta manhã. Ele me pediu para expulsá-lo da família, dizendo que não podia permitir que tivéssemos problemas. Por causa dele, ele também me pediu para te entregar esta carta. Ele disse que cuidaria disso sozinho, e que com certeza retribuiria sua gentileza. No futuro, Arlen, ele já partiu deste lugar. Em uma cabana de madeira na floresta, um homem estava ajoelhado no chão. O homem encapuzado tirou um frasco do bolso, abriu, cheirou e paralisou imediatamente. Ele se lembrou do que o homem de pele escura havia dito. Acontece que aquele cara não estava mentindo. A fera que ela domou com as próprias mãos
No fim, a abandonou. Mas o papai disse que ele é como um pássaro migratório e que um dia ele voltará para o ninho. Ele parecia ter sentido minha antipatia. Então ele só me chamava de pai. Quando você estava por perto, uma vez eu estava com muita raiva e o insultei por seduzir minha filha. Quando ouviu isso, ele riu e disse que não esperava que um conde fosse o primeiro a falar com um escravo. Você não tem orgulho, estou te insultando. E sabe o que ele disse? Na minha situação atual, não tenho tempo para me preocupar com essas coisas. Então como eu poderia me importar? Para mim, só de estar ao lado dela, já é felicidade o bastante. Só então Arlen percebeu, enquanto ela estava tão focada em conhecer o passado dele, ela nunca nem pensou em entender o coração dele. Arlen Cassadine foi insistente demais. Então eu não tive escolha, a não ser removê-lo do registro da família. Mas ele me prometeu que com certeza voltaria. Ele não deixou uma carta para você. Então vamos confiar nele só desta vez. 2 dias depois, na mansão do Duque, Damian recebeu uma visita inesperada. Não pensei que você ousaria vir me procurar. E o desaparecimento do meu subordinado também foi obra sua. O escravo do conde, a rede de informações de Vossa Graça, não costuma ser excelente. Você não sabia que fui deserdado pelo conde? É um fim merecido para você. Um escravo nunca deve cobiçar aquilo de que não é digno. E eu tenho que agradecer a Vossa Graça por isso. Então você quer se vingar de mim. Eu vim fazer um acordo com Vossa Graça. Damian gargalhou. Você, um mero escravo, quer fazer um acordo comigo. Você cansou de viver. Acha que eu me daria ao trabalho com alguém como você, por causa de um simples mordomo? Sua estupidez e sua imundície são de nascença. Ou vieram de todos aqueles atos baixos que você cometeu nas arenas de luta? É realmente nojento. Aquele que vende o corpo para sobreviver e aquele que bebe o sangue dos plebeus. Para sobreviver, nós dois somos igualmente nojentos. Não somos, Damian. Seu segredo foi exposto rapidamente. Calma, é só isso que você veio dizer. Aquilo era um remédio com sangue de cabra. Ele só estava cuidando de mim quando eu estava doente. Cassadine já tinha investigado tudo a fundo. A mansão do Duque frequentemente recruta servos, exigindo que sejam jovens, fortes e solteiros, e mesmo assim parecia haver muito poucos servos aqui. Deveríamos investigar para onde todos eles foram. Isso enfureceu Damian completamente. Ele sacou sua espada e apontou para Cassadine. Seu escravo maldito, como ousa me ameaçar. Damian sofria de uma grave condição cardíaca. Ele havia encontrado alguém que um dia teve uma grave condição cardíaca, mas que de repente se recuperou. A receita que ele obteve à força era para misturar sangue humano no remédio. Ele testou na hora, usando a vida daquela pessoa, e com certeza aliviou sua dor. O golpe da espada foi facilmente defendido por Cassadine. Acalme-se, Vossa Graça. Eu nunca pretendi ser seu inimigo. Eu vou esquecer este assunto. E também devolverei seu mordomo, com a condição de que você aceite um pequeno pedido meu. Apesar de Damian desprezar escravos, ele era um homem que valorizava muito o talento. A perspicácia de Cassadine, combinada com suas habilidades, despertou nele uma ideia para conquistá-lo. Ele embainhou sua arma. Vamos ouvir esse seu acordo incrível. Cassadine sorriu. É simples. Por favor, participe do torneio de artes marciais no dia da fundação nacional deste ano.